Bem-vindos ao Itacast, o podcast da Ita Comércio e Serviços. Meu nome é Andressa Muniz e hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema muito interessante. Mas antes, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal no YouTube, no Universo Ita. E também no Instagram, Universo Ita, onde todas essas informações vão estar lá, conectados e informados para que vocês possam saber mais a respeito. Hoje, a edição de lançamento é um tema muito especial, referente ao Setembro Amarelo. Como as emoções podem refletir na saúde mental. Algo muito importante que precisamos nos atentar. E hoje, para nosso bate-papo, nós convidamos aqui 3 ilustres pessoas, que é o nosso colega e amigo Adeildo Apolônio, gestor de operações, o Abraham Mota, psicólogo, e o Lionel Veloso, também psicólogo. Hoje vamos ter aqui um bate-papo descontraído. Desculpe, gente, antes disso, Ana Cláudia, nossa colega, que estamos aqui também para fazer essa mediação com os nossos amigos. E vamos conversar um pouco sobre essas emoções e como é que isso pode influenciar na nossa vida, como é que a gente pode conseguir ter, assim, um equilíbrio, né, para lidar com as questões da saúde mental. E para isso a gente separou algumas perguntas, nas quais a Ana Cláudia irá fazer a mediação, eu também, e a gente vai conversar aqui como se estivéssemos entre amigos. E aí vamos começar com Ana adentrando aí nas primeiras perguntas. Se você quiser até, posso já ir começando, a gente já vai fazendo parte das perguntas. A gente selecionou, na verdade, pessoal, algumas perguntas aqui da nossa equipe, né, que estavam, assim, um pouco curiosos a respeito desse tema. E uma delas já começa perguntando, né, o que fazer quando percebemos sinais de que estamos com estresse ou depressão? O Kaique gostaria de saber um pouco sobre isso. Mas, à vontade. Pronto. Então, antes de qualquer momento assim, da gente falar sobre esse tema, eu sempre gosto de diferenciar um pouquinho ou esclarecer um pouco o que é emoção e o que é sentimento. Que o pessoal às vezes utiliza vamos colocar assim, no senso comum sobre emoção, mas difere um pouco para a gente ter essa compreensão e poder lidar posteriormente com as outras questões. O que é que acontece? Nós temos emoções no nosso corpo que elas funcionam em milésimos de segundo. Acontece por exemplo, tem uma situação ali de violência de um animal, na rua um cachorro, e aí você começa a sentir o coração palpitar, sua pupila dilata, seu estômago começa a ficar ali embrulhado. De outras formas, o sangue corre para as pernas ou para as mãos, que são indo para essas áreas de mais necessidade, e isso tudo em milésimos de segundo, e às vezes você não tem nem essa percepção. Isso que ocorre é emoção. Emoção. Por que emoção? Porque é uma razão fisiológica que acontece no corpo. O que você entende sobre essas emoções é o sentimento. Então, por exemplo, se você teve aquela percepção disso aí tudo, de olhou o cachorro ali que poderia estar vindo em cima de você, você teve todas essas reações, você teve um sentimento de medo, mas você teve uma emoção ali espontânea que você não controla. E aí é de onde vem também outra questão. Você chega em um local e faz uma surpresa para você, é seu aniversário, e você tem as mesmas reações. Sua pupila dilata, seu corpo resfria, o estômago para de peristaltar, o coração acelera. As mesmas reações, as mesmas emoções, mas o sentido, o significado que você deu para essas reações não é mais de medo, É de alegria. é de alegria. Então nós temos aí outro sentimento, porém basicamente as mesmas reações. Então compreender essas reações, essas emoções, compõe também o como a gente vai lidar com os nossos sentimentos, que são as nossas percepções sobre elas, e isso vai abranger o nosso olhar para aquilo que a gente sente ou para aquilo que a gente vai continuar pensando. Sim. Porque a gente volta sempre na ideia do ciclo. A gente pensa, o corpo reage, ou a gente vem através dos nossos sentidos e aí vem do modo externo, o corpo reage e a gente tem a percepção do nosso corpo e a gente vive nesse ciclo. Verdade. Deu mais ou menos para entender? Sim, sim. Então a gente vai para essa questão do emocional, entender o que é emoção e sentimento, porque até mesmo com o nosso pensamento, se a gente der uma outra visão para aquelas emoções, a gente consegue de certa forma passar por esse caminho aí que a gente vai permear Na agora. realidade, deu
o que me deu a entender é que as emoções, ela é muito mais fisiológica. Sim. E é isso mesmo. No caso, o ambiente ajuda você a interpretar o que foi que você sentiu. Só avaliando o que acontece no seu corpo, não tem como você saber o que foi que você sentiu. Por exemplo, alguém que trabalha com fisiologia, se ele pega um ser humano e ele não sabe o que aconteceu antes e olha o que aconteceu no corpo dele, não é o suficiente para ele saber o que aconteceu. É o contexto que diz. E é por isso que o psicólogo, quando ele trabalha com a pessoa, ela fala, eu me senti assim, e descreve a reação fisiológica, a gente pergunta o que aconteceu. Que é pelo ambiente que a gente vai conseguir fazer uma melhor existiam pessoas que confundiam bastante isso. Eu tive uma cliente, inclusive, que ela confundia direto. Porque é o seguinte, ela ficava muito tempo sem a máscara, e quando ela ia pro trabalho, ela começava a usar a máscara. Então ela tinha dificuldade para respirar, certo? Porque não tinha um hábito. Aí depois de certo tempo ela começava a passar mal. Então ela achava que ela tinha ou sintomas da doença, né? Ou que ela estava passando mal por algum outro motivo. E aí, com o tempo, a gente conversando, analisando, e ela foi descobrindo, ó, em tal contexto isso não acontece, com tal contexto isso acontece. Então, realmente, será que é isso mesmo? E ela começou a perceber que tinha uma relação entre ela ficar muito tempo usando e essa sensação de que ela estava passando mal. Então, não tinha nenhum problema. Ela só não tinha um hábito. Eu perguntava, em casa você sente isso? Ela, não. Porque em casa você tira e respira melhor. Então, isso influenciava. Ou seja, ela tinha o sentimento, a parte fisiológica, e como ela não sabia interpretar direito ainda, o sentimento ficava um pouco confuso. Ela não sabia o que ela sentia de fato. Porque é só o contexto que ajuda a gente. A má interpretação. A má interpretação das emoções, exatamente. A emoção, ela é muito espontânea e, portanto, difícil de ser interpretada, e quando a gente traz isso para a interpretação, vem um sentimento. Fala, você está sentindo isso. É muito importante a gente detectar isso também, porque no ambiente de trabalho que a gente convive, né, com tanta pujança, tanta dinâmica, as responsabilidades são todo momento renovadas, né? Muitas vezes a gente tem uma caixa de responsabilidades que a gente acredita que a gente não vai dar conta, e surge um novo inesperado que provoca justamente essas emoções diversas. E se a gente não tiver esse sentimento, essa condição de analisar isso de uma forma primordial, logo na raiz, no início, a gente vai desencadear tudo isso que eles falaram de uma forma muito clara, e provavelmente vamos ter uma desestabilização do nosso emocional, a consequência do comportamento. Porque o que reflete que a gente não está bem é o nosso comportamento, né? Ou você se fecha muito, ou você vive muito agressivo, ou vive muito calado no canto. Então, os comportamentos acabam se manifestando, e é justamente por conta do que provocou isso, né? Então, a gente precisa ter esse sentimento ali, essa condição de verificar isso logo quando se inicia. E não é muito difícil. Vamos deixar bem claro que depende muito do autoconhecimento. Quem eu sou, para onde vou. Muitas vezes a gente tem no nosso dia a dia, e eu costumo brincar bastante com isso quando a gente vai fazer alguns treinamentos, que é a questão, você está aqui. Vamos pegar um exemplo de vocês que estão na ITA. Todo mundo que está na ITA hoje, está na ITA por um propósito, um objetivo. Alguns, deixando muito bem claro, estão pelo salário. Sim, na minha opinião, é o pior motivo para estar numa empresa, numa organização. E eu tenho vários indicadores que mostram que é o pior motivo. Mas se você pertence à empresa, se você entende o propósito da empresa, se você reconhece o caminho da empresa e se vê colocado ali, pode vir dificuldades que você vai conseguir superar, né? Pode vir até alguns que você não vai ter condição de superar de bate-pronto. Você bate no ombro do colega, do seu superior, do seu líder, fala assim, olha, me ajuda. E você vai ter uma confidência ali bacana. Mas quando você está ali num propósito ao qual você não vê finalidade, essas questões emocionais e sentimentais vão aflorar com muito mais intensidade. E provavelmente vamos ter pessoas com uma característica de início depressivo ou de sentimentos negativos que vão desencadear isso tudo no meio do grupo da empresa, né? É verdade. A gente estava até conversando, eu e Ana, mais cedo, sobre essa questão do estresse também. Porque o estresse, ele leva à estafa. E às vezes a gente confunde muito, né? O dia que estamos estressados por determinada atividade e quando isso se estende durante um longo período de tempo. Não foi, Ana? Foi. E a gente estava conversando que como a gente identifica se você está em um momento de estresse ou você só está, digamos assim, irritada. Eu estava falando muito, basicamente assim, nós somos mulheres e os hormônios deixam a gente meia descentrada, para não falar outras palavras, fora do centro. E tem dia que a gente está realmente mais irritada. Sim.
Mas como é que a gente consegue identificar se a gente está somente irritada ou se a gente está estressada? Bom, nesse caso aí, a parte hormonal ela só contribui com o estresse. Não tem como separar as duas coisas de forma muito certinha. Então, por exemplo, você fica estressada no trânsito, certo? Sim. Então você vai pro trânsito e aí fica estressada. Aí você vai ficar estressada no dia que estiver no período de TPM ou não, certo? Certo. No dia que você tiver, você vai aumentar esse estresse. Então, as duas coisas vão acabar juntando. Então, você já tem essa predisposição, digamos assim, a sua parte fisiológica está contribuindo para uma maior agressividade, vamos dizer assim. E o ambiente também. Porque quando a gente fala de seres humanos, a gente sempre fala de biopsicossocial, né? Sim. Então, não tem como descartar nenhum dos três. Então, a gente tem que levar em consideração as três coisas. Então, assim, eu estou em condições fisiológicas que propiciam a estar estressado. Tem um ambiente que eu tô convivendo e alguma outra questão, às vezes, cultural ou social que também vai influenciar. Então, às vezes, até o que aconteceu na cidade como, sei lá, alguma coisa que deu engarrafamento, por exemplo, que é da cultura. Então, provavelmente, alguém que mora numa cidade em que é comum ter engarrafamento consegue lidar melhor com isso, melhor do que quem nunca passou por isso. Então, essa questão social influencia a questão mais próxima ali do contexto, que são seus familiares, a pressa para sair de casa, etc. E a parte fisiológica. Então, isso inclui inclusive noite de sono. Então, quando a gente perde a noite de sono, a gente já acorda um pouco irritado. Então, mas se você estiver um pouco irritado e não passar por nenhuma situação de estresse, provavelmente essa situação vai ser um pouco menor. Mas se além disso, você ainda passar por uma situação que, né, mais estressante, então piora. Então, nunca tem uma coisa fazendo algo no nosso comportamento. Existem sempre as três coisas, ou às vezes até mais, influenciando. E como é que a gente detecta se a gente realmente está no estágio de estresse? Pronto, como a preocupação era saber se era por conta da TPM, foi essa pergunta, né? Sim. Pronto, sabe, você conhece seu período menstrual, normalmente as Sim. mulheres conhecem, né? É muito comum que elas saibam disso. Então, descobrir se tem pouco tempo ou não. E aí, vamos supor que falte 3 dias para menstruar e você desconfie que esse foi um motivo. Então, vamos supor, você anota. Se da próxima vez, faltando 3 dias para você menstruar, acontecer de novo, você já consegue observar Fazer um uma padrão. relação. Exatamente. Sim. É isso que a gente faz. E aí sim você já consegue, inclusive, se preparar. Então, se nesse momento da sua vida você geralmente fica mais irritada, então tem como se preparar um pouquinho. Então, se você tiver alguma coisa para fazer que gera muito estresse, você já não deixa para fazer nesse período, porque vai ser pior. Então, você acontece. já organiza a sua vida, né, o seu tempo, baseado em como você funciona, já que é uma coisa fisiológica, vai se repetir de certa forma. E o fisiológico ele pode ser associado também a questões ambientais. Você pode ter um estímulo, por exemplo, quem nunca ouviu que mulheres tendem a sincronizar os seus ciclos menstruais. Sim. Então você pode, por exemplo, o período pré-menstrual, você pode sincronizar ou alinhar, né, com alguma questão daquele ambiente de trabalho, por exemplo. E aí uma situação que venha a acontecer naquele período, por exemplo, é o mesmo período que eu tenho que dar conta, por exemplo, no RH eu tenho que dar conta de contra-cheque, de pagamento, dessas coisas. Então, associando nesse período, se eu não tiver mais, depois que já foi associado, esse estresse, esse estresse no RH, mas o meu período menstrual está chegando, eu já posso ter associado, vinculado um ao outro e ia ter esse nível de estresse aumentado. Sim, com certeza. Inclusive, eu não sei se eu tô me estendendo demais. Se eu fizer isso, vocês, por favor, me interrompam, né? Porque ele abre, a gente conversa, a gente acaba sempre dando um link para outro falar de outra coisa. Como é que a gente resolve, por exemplo, algumas situações? Algumas dessas vezes são muito simples. Por exemplo, você trabalha num local com sua colega e aí, por exemplo, tem um período que você está um pouco mais estressada e ela tá menos. E tem uma atividade que qualquer uma das duas pode realizar. Então, como ela também vai passar por esse período, é interessante que uma deixe a outra fazer a parte mais estressada quando estiver um pouco mais de boa, digamos assim, para quando acontecer com a outra, ela mudar. Então, às vezes é uma coisa muito simples que já vai salvar o teu dia, porque sabe, quando a gente começa a se estressar, a tendência é que todo o restante te estresse, até derrubar o copo quando a gente vai pegar água. Uma zoada de um ventilador. Sim, sim, A entendeu? pessoa falando mais Então, de alto, repente, né? tem um ventilador próximo a você, você tá um pouco irritada hoje. Então, ela fala, você tá bem? Tem como você trocar de lá comigo? Sim. Outra vez você ela com um copo, com alguma outra coisa. Então, essa articulação Verdade. com... Porque a gente fala de estresse, de ansiedade, de depressão, essas coisas inteiras, sempre tá relacionado com seres humanos. Então, se nosso sofrimento tá relacionado com seres humanos também, a solução também tá. Sim.
E às vezes é uma coisa muito simples, a gente que não percebe, né? Então, assim, É o cuidado de observar o exatamente. outro. Né? Eu ficava muito estressado na época da verdade. pandemia de esquecer a máscara, por exemplo. Então foi o que eu fiz. Eu, em vez de ficar guardando uma máscara, eu espalhava pela casa. Várias. Porque ficava na mochila, não ficava no quarto, ficava na sala. Então eu nunca esquecia. Eu fiz isso também. Então uma coisa que parece boba, Cada mas te bolsa livra de minha um... tinha um porta... Kit, Era. kitzinho. Pra eu não correr o risco. E aí você já não se irrita por conta de uma bobagem. Uma das coisas também que a gente precisa para entender é o que é um ambiente estressor também, né? O Abraham veio falando uma coisa muito interessante, que tem o desestresse. De estresse e o eustresse. O Isso. estresse que a gente conhece, ele é dividido em duas partes. O eustresse e o de-estresse. O eustresse é o estresse bom, vamos colocar assim. Eu já achei que era eu. É aquele que te faz acordar, por exemplo, antes do despertador. É aquele que te faz acordar, ali do nada, você tava dormindo, passando pelas fases do seu sono, de repente acordou. Esse é o eustresse. Ou seja, é um estresse que Ninguém bom. lhe causou. é um estresse bom. Já o de estresse, que é justamente esse que foi referido agora há pouco, ele que vai trazer, por exemplo, tensões musculares. Aí o despertador Fadiga. tocou, né? Você Aí tava o dormindo no sono bom e o despertador tocou. Ou existe um outro fator estressor, como uma reunião muito chata que Sim. nós precisamos participar. Aquelas reuniões de 11h30, né? Isso. 11h30 Almoço, perto de hora do almoçar, não sei Tem que uma- horas vai Tem uma acabar. cervejaria É. famosa, né, não vamos dizer nomes, Sim, mas sim. que as reuniões com o GOD, que é o gestor de operações de distribuição, é isso mesmo a sigla O do nome é Sim. God. Sim. gestor de Deus, ó operações de Deus. distribuição. Essa reunião é feita geralmente às 11h30, uma sala muito parecida com essa, com televisão aberta, onde todo mundo alimenta seus indicadores, todos em pé, e todo mundo tem que entregar seus números antes do meio-dia. Porque se Gente. passar, ninguém vai almoçar. Onde está a sala empatia fechada. desse rapaz? Não existe. Mas isso é padrão da organização. Sim. Existe um book orientando a fazer dessa forma. Tá? Então é padrão dessa, por isso que a Eu, gente... como eu gosto de seguir padrão, 12 horas eu tava dizendo muito obrigada e É. saindo na porta fora. Só que aí entra o ambiente estressor. Se por algum motivo eu não conseguir reunir as informações para alimentar o meu indicador, a reunião não será encerrada naquele período. E se você vem após a mim, você já ficou estressada, mesmo fora do seu ciclo, mesmo fora de qualquer outra coisa, porque eu fui o causador do seu estresse. Que interessante que a Andressa falou agora, que ela deu o exemplo do período da fome, né? Sim. Então, e aí? É fisiológico, é psicológico, é social? É tudo junto. Você tá com um pouco de fome, você vai passar por uma situação que exige de você muita atenção, resultados e tudo mais, cobrança que está relacionada ao seu desenvolvimento na empresa. Então, junto isso tudo, você acaba ficando muito estressado. E não É, há, o não desestresse- há produção. porque Exatamente. você- Porque é justamente a frase de um comercial de uma barrinha de cereal que diz o seguinte: você não é você quando está com fome. Não, não sou. Não sou. E isso ao longo da história. Nem ela, nem Cláudia. É. Ao longo da história dos estudos, a gente vai vendo que você muda completamente. A sua moral, a sua ética, o que seria uma política ali de convivência, Sim. a conversação passa tudo, você se irrita, você não quer conversa, você quer primeiro entrar no estado de homeostase, que é o equilíbrio do Sim. corpo. De que forma? Se alimentando. É verdade. Exatamente. E trazendo tudo que vocês, né, e trouxeram a pauta aqui, que é muito importante, como é que talvez a gente poderia linkar essas questões? Porque, assim, o ambiente de trabalho vai haver estresse. Não Sim. tem como não haver. Vai haver um dia de sobrecarga, ou Perfeito. então um período de sobrecarga. E, às vezes, existem colegas que talvez vão, como eu posso dizer, vão sofrer mais. E, Perfeito. às vezes, vão começar a entrar, talvez, num estado emocional um pouco mais abalado. Então, como é que talvez nós podemos, assim, ter um senso de empatia, né, para pessoas que estão passando por essa situação? Como é que a gente poderia, talvez, trazer um ambiente mais leve para Andressa, trabalhar? Vamos brincar aqui agora, vamos fazer uma brincadeira legal, que eu acho que vai ficar bacana pra gente. Imagine a determinada situação. Vamos fazer de conta que nós dois mantemos um relacionamento, tá? Uhum. Um relacionamento afetivo, e eu tô em casa, você tá chegando no trabalho agora, e eu resolvo ligar pra você. E quando eu ligo pra você, você me atende, e eu digo em instantes: olha, você vai demorar quanto tempo pra chegar em casa? Você me diz: eu devo sair daqui umas 12 horas, vamos sair com você. Tá tudo bem. Aí eu digo assim: quando você chegar em casa, a gente precisa conversar, tá bom? Tchau. Eu não consigo fazer mais nada.
Eu já desliguei o telefone. Que diacho esse homem quer falar? E olha que eu nem perguntei qual era o sentimento que ficou em você. Pois Eu é. já tô aqui Então, pensando o que você quer falar. O que isso quer dizer? Nossa mente vai construir vários cenários destrutivos, que é interessante dizer isso, e talvez nenhum deles seja a realidade. Talvez eu brinquei com você para te causar uma surpresa e, enfim, por conta dos seus medos, traumas e outras situações, você esteja nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você, a partir de agora, está conosco trabalhando aqui. Então é necessário que você... fala-se muito sobre empatia. Poxa, é uma palavra muito bonita, muito legal, mas viver empatia é um negócio muito complicado. É verdade. Então, é necessário que haja uma simbiose entre todo o corpo da empresa, e aí é necessário não só políticas, não só convivência, mas toda a postura ética e moral de cada ser humano, porque a ética é a inteligência a serviço da vida, né? Da conviver em sociedade, perdão, para que a gente possa, junto com isso, identificar no outro uma fragilidade, um ponto de ruptura, alguém onde eu possa me identificar e gerar um espelho para que eu, comigo, possa te dar o máximo de mim e evitar que você, por algum motivo, sofra com as minhas atitudes e meus comportamentos. Sim. Obviamente, nós temos todas as metas de faturamento, metas de documento, todas as metas de operação que nós temos. Isso não deixará de existir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, onde eu estou inserido faz parte do meu contexto, eu me identifico com essa organização, o meu setor de trabalho é propício para o meu desenvolvimento, é um desafio para mim todos os dias, um desafio bom, que a gente sabe que tem um desafio bom, né? Eu me colocar à prova para as boas atividades, e aí a gente lembra de Abraham Maslow, que desenvolveu a pirâmide de necessidades, onde a gente precisa realizar as coisas fora da empresa e dentro da organização. Sim. Então, existe um contexto de situações, mas eu acredito que dentro dessa linha que a gente abordou, e os meus colegas vão poder falar um pouquinho melhor, a gente consegue começar a construir um caminho. Essa construção, ela não é rápida e ela precisa passar por transições. Entendeu? Eu preciso me colocar no seu lugar todos os dias, a todo momento. Eu preciso enxergar você como alguém que tem fragilidades e potencialidades, assim como eu. Eu preciso enxergar você como não inimiga minha, mas como uma colaboradora, ajudadora que vamos seguir juntos na mesma jornada. E hoje no mundo corporativo, muito se vê diferente disso. Eu vejo você uma competidora junto comigo, uma ameaça para o meu setor, uma ameaça para o meu trabalho. Ou seja, não existe a colaboração, existe a competição. E isso interfere diretamente nos relacionamentos entre as pessoas. Com certeza. Eu queria pegar como gancho o comentário tanto de Abra quanto o de Adeildo, que é o seguinte, você perguntou em relação ao que fazer, né, para lidar com a situação. Sim. Acho que a primeira coisa é não naturalizar tanto o que Abra chama de estresse, que seria o seguinte, ele falou que tinha um estresse, a parte boa, né, o estresse bom, seria o seguinte, qual seria o de estresse? É quando essa motivação ela não encontra solução, é isso que deixa mal. Qualquer situação de estresse que te motiva e você tem mais ou menos um pouco de habilidade de lidar com isso, você se empolga. Assim como uma competição de futebol, por exemplo. Os jogadores eles vivem um momento de estresse. Mas por que eles não sofrem tanto? Porque eles já estão para jogar, já tem um hábito, então isso aí não gera tanta frustração. Mas lidar com uma situação que você nunca lidou na vida e que você não tem ferramentas para poder lidar com aquilo, vai te causar mais sofrimento. Inclusive outros sentimentos, como a situação de inutilidade, né, que não serve para aquela função. Então isso aí junto com o estresse vai causar um dano muito emocional muito grande na pessoa. E aí é uma questão que tem que ser pensada. Então se eu me estressei com isso aqui por tal período, em tal situação, isso vai acontecer de novo na empresa, então você tem que estar atento. E quando digo você, na verdade, como ele falou, a corporação inteira, né? Todo mundo, para que não se repita. Porque a gente costuma ignorar alguma situação ruim depois que ela passa, né? Sim. Aí a gente deu o exemplo da máscara, né? Então, se você se estressou porque estava saindo de casa e esqueceu a máscara, se alguém consegue uma impressão para você, você já esquece. Aí no dia seguinte você não se atenta de novo. E vai repetindo. Só que diferente, você fez o quê? Você separou em vários lugares, deixava na bolsa. Então, você antecipou aquilo que geraria estresse no futuro. Então, se na empresa tem uma situação de estresse muito grande com os funcionários, porque algo atrasou, é pensar, por que atrasou? Porque se isso vai se repetir, você vai conviver com estresse. E se você convive com estresse, se torna crônico. E aí que vem estratégias de lidar com essa questão. Exatamente. Que pode trazer uma competição emocional. Se é algo que se repete, tem como a gente prevenir. A gente não tem como evitar aquilo que acontece por acaso, esporadicamente. Mas o que é padrão, imagine você
tá numa empresa se estressando com algo que sempre se repete. Então, se a empresa resolve problemas porque ela fornece serviços, então ela resolve problemas dos outros, digamos assim, né? Ela fornece serviços ou produtos, essas coisas. Não conseguir resolver, pelo menos parcialmente, aquilo que se repete muito. Então, a primeira coisa é não pensar de forma tão natural com o estresse, para não virar um problema maior. Até Sim. porque de estresse em estresse a gente acaba perdendo até o controle. E o segundo é o que ele falou, né? Levar em consideração que não é um problema de um apenas. Alguns estão mais envolvidos, outros menos, mas de qualquer forma de todo mundo. E aí, pegando o gancho do Leonel, existe uma diferença, existe uma grande diferença entre envolvido e comprometido. O envolvido, se ele quiser, ele ajuda a resolver o problema. Mas o comprometido não, ele segue até o final. E aí, pegando também um gancho muito interessante, ainda sobre esse tema, que para mim é muito rico, né? A gente pergunta sempre, a Ana conhece muito bem isso, que a gente pergunta, um dos slides que a gente faz mesmo, que é bem interessante, é: você é feliz com o que você faz? Uma pergunta impactante, Forte, né? Pois é. Muitos de nós, por conta das responsabilidades de sustento de família, de desejos pessoais mesmo, compra de aquisição de produtos e bens e serviços, nós acabamos fazendo atividades que não estão alinhadas com o nosso propósito. A maioria da sociedade vive isso. É algo em torno de 12% hoje que fazem algo alinhado com o seu propósito. Eu mesmo fui um grande exemplo disso. Durante 17 anos de minha vida, eu achava que eu era feliz numa atividade, gerindo o processo, gerindo pessoas, no qual eu me sentia até um certo ponto realizado. Mas eu tinha dons e talentos naturais que, quando potencializados, me davam muito mais prazer. E eu precisava monetizar isso. Eu construí uma jornada, um processo, e hoje eu consigo fazer isso de uma forma muito mais tranquila. Ou seja, hoje eu estou alinhado com aquilo que minhas características pertencem a isso. Então, hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. É por isso até que antes do papo, para a gente montar essa atividade aqui, vocês têm alguns indicativos de como eu estava feliz por isso estar acontecendo. Sim. Então, Todo porque a minha trabalho. cabeça construía cenários e todas as dificuldades que estavam pertinentes ao processo, eu saberia que poderiam acontecer e eu saberia até como transpor, como o Leonel falou, né? Se é recorrente, se é alguma coisa que pode acontecer e eu não quero me sentir inutilizado, eu vou buscar ferramentas que vão me ajudar a identificar aquele fator estressor e vou buscar a solução, sozinho ou em grupo. Essa é a melhor alternativa. Com certeza. Verdade. E assim, a gente, creio que, como você como gestor pode responder até melhor do que eu, mas eu acho que talvez para o ambiente de trabalho, ele começar a ter pessoas empáticas, momentos mais fluidos, o gestor também precisa dar o exemplo em primeiro lugar, né? Então, às vezes, se, por exemplo, eu tive um problema com a Ana Cláudia, e aí a gente não está conseguindo aqui resolver, eu e ela, e aí é levado esse problema para o gestor. Aí conversamos com ele, o gestor simplesmente entra por um ouvido e sai por outro. Se resolvam aí vocês, tá tudo certo, se resolvam e ponto, acabou. E ali já vai surgindo um problema, porque a gente já vai tendo um fluxo de trabalho complicado. Eu já não vou querer ajudar ela nas atividades dela. Tudo que ela me disser eu já vou levar pro lado pessoal. Eu não gosto dessa mulher e por aí Ixi, vai. tem o mesmo que falar com ela, meu pai. Então, talvez essa escuta ativa de um gestor para que tente resolver, eu acho que seria algo interessante para implementar, talvez. Tem né? uma Um treinamento. ferramenta que eu gostaria de dar como sugestão aqui. Sim. É uma ferramenta chamada VA. É ver e agir. Todo gestor, aliás, todas as pessoas, mas o gestor principalmente, ele deveria aplicar muito essa ferramenta. Eu vejo, eu ajo. Eu vejo, eu atuo. Essa ação de ouvir uma queixa de um colaborador, de um processo de um colaborador, por menor que seja, é um processo de praticar a escuta ativa. A escuta ativa é uma das etapas. Agora, a ação não pode jamais ser. Resolvam entre vocês, se já são grandinhos. A quinta série vai deixar falar alto, né? Aquela coisa, Sim, né? sim. Não, Sempre. vamos entrar e resolver. Qual é o motivo do conflito? Lembrando que o conflito sempre é derivado de minha ideia contra a tua ideia. A gente não pode permear o campo da agressão, mas a minha ideia contra a tua ideia vai existir inúmeras vezes no nosso dia a dia. Olha, meu procedimento diz que eu devo agir dessa forma. Ah, mas o meu diz que é de outra forma. Tá bom, o que não converge aqui no nosso procedimento? Porque o meu produto fim é para você. O seu produto fim é para ele e assim a gente vai permeando. Mas, eu tô com a urgência. Dentro do teu procedimento, como é que trata a tua urgência? Ele diz que eu devo tratar assim. Olha, no meu diz que não deve ser dessa forma. Então vamos achar o meio termo. E em muitos casos, e agora eu vou ser muito sincero, existem líderes que são chefes que agem dessa forma. Quando isso acontece,
o colaborador ou o ciclo de colaboradores que estão envolvidos nesse dilema, nesse conflito, eles precisam sim achar um meio termo. Sim. Ou elevar uma caixa de gestão de gente, né? Alguma coisa precisa ser feita para que o impacto maior não aconteça. Mas o gestor, se ele receber a partir de agora essas demandas, ele precisa buscar ferramentas de gestão de pessoas para que eles façam uma coisa. E eu deixar bem claro uma coisa interessante. As pessoas farão qualquer coisa por todos aqueles que tirem seus medos, resolvam seus problemas ou alimentem seus sonhos. Se você conseguir alinhar esses 3 pilares na vida das pessoas, tudo flui muito mais naturalmente. Você sente uma segurança, né? Sabe em quem Sabe pode confiar? Exato. Se eu tenho um problema, eu levo para a André. Se ela não consegue me dar retorno, eu não vou mais procurar ela. Eu vou procurar outros meios de resolver para poder me preservar. Sim. Eu tenho que me preservar. Eu não posso deixar aquele conflito causar um maior impacto que ele já está causando. Faz mal para a minha saúde mental e o meu desenvolvimento da organização, além da minha autoimagem dentro da empresa. E é aí que talvez surge o medo. E o medo, por sua vez, às vezes a pessoa já está ali passando por um processo não sei se posso classificar assim como pré-depressivo, né? Uhum. Mas já vai começando ali os Tem medos. uma predisposição. Isso, então ele fica ansioso, ele não sabe em quem confiar, ele vai ali levar o problema que ele está passando, mas sabe que o gestor não vai ouvir. Então, talvez eu acho que seja aí que comece a ser introduzido, né? A ansiedade, o medo, a depressão, o desânimo e assim por diante. Com certeza. Então, é algo que a gente precisa analisar. Você até separou, não foi, Ana? Outras perguntas também que falavam um pouco sobre Sim, isso. Rose, ela queria saber, porque existem pessoas que elas não demonstram que elas estão depressivas. Como a gente consegue, enquanto ambiente de trabalho, como é que a gente consegue ajudar uma pessoa a perceber para que ela busque um especialista e não chegue a um quadro grave de depressão, seja só, digamos assim, aquele início mesmo, seja só uma fase. Entendi, para não deixar esse problema ficar maior, no caso. Para que a gente consiga alertar. Antes de vocês falarem, eu queria Fala. só falar uma coisa interessante. Quando se procura ajuda médica, ajuda especializada, é porque já se passou por essa fase, né? Os indicadores que nós temos, e houve antes da pandemia, deixar bem claro esse dado, antes da pandemia, houve no mundo, a cada 40 segundos, uma morte causada por depressão. Antes da pandemia, ou seja, já existe uma pandemia silenciosa que a pessoa só busca ajuda médica do especialista quando as forças dela, os recursos dela já não são mais... Hoje os dados já estão a cada 3 pessoas. 3 pessoas, né? Sim. Interessante. Então, passa a Entendi. bola para os especialistas. Quer começar? Então começa então. Pode ser. O que acontece é o seguinte, mais cedo eu estava conversando com a Abra sobre os dados em relação a suicídio e tal, depressão. E aí acho que 90%, se eu não me engano, tem a ver com transtorno, né? Algum tipo de transtorno. Transtorno de humor e personalidade, etc. O que acontece é que não existe uma origem, por isso se chama transtorno, não é uma doença, porque doença é algo muito bem definido, né? Começa com isso, com vírus, afeta tal órgão, e em seguida tem tal efeito no seu corpo. O transtorno é uma coisa que não tem uma definição muito certa, a gente sabe mais ou menos o efeito, mas a gente sabe direito a causa. Então, quando a gente tinha feito uma palestra antes numa escola, né, sobre Setembro Amarelo. E aí, quando eu estava lendo sobre as frases utilizadas pelas pessoas que estavam com uma depressão muito forte, elas variam bastante. Então, tem gente que fala assim, eu não aguento mais. Quando a pessoa fala assim que não aguenta mais, qual a ideia que você tem quando alguém fala assim, eu não aguento mais? Para mim, ela está num nível de estresse altíssimo e no primeiro momento eu vou achar que ela não está aguentando mais aquele momento. Mas eu não vou achar que é uma coisa mais profunda. Parece uma coisa que ela está suportando há um bom tempo e também E parece essa que é é uma uma pessoa reclamação, forte também, exatamente. Como a gente tem hábito de reclamar sobre coisas do nosso dia a dia, às vezes essa reclamação ela é confundida. Só que qual seria exatamente um ponto em que isso torna preocupante? Quando o valor da vida ele é questionado. Então, outro tipo de frase é o seguinte, minha vida perdeu o sentido. Nesse caso já dá uma ideia de, por exemplo, você pode ter perdido um ente querido. Sim. E aí o sentido está relacionado a ela, então ela já usa essa frase. As frases elas são bem diferentes, parece que falam sobre a mesma coisa, mas não, cada uma tem uma questão diferente da outra. Ou então assim, minha vida, essa aqui é muito forte nos dias atuais, que é o seguinte, não vale mais a pena, por exemplo. Isso não vale a pena
repare que tem uma palavra valor no meio, né? Valer a Valor, pena. é. Pra gente saber o valor das coisas, geralmente a gente tem uma noção de comparação, né? Sim. A gente vive numa época de redes sociais em que nossas vidas são comparadas constantemente. Sim. Então, às vezes a pessoa tem uma vida que, comparada à vida dos pais dela, é até relativamente boa, mas agora ela tem um fator a mais que é a comparação. Então, repare que os 3 exemplos que eu dei, parece, todas são pessoas que estão muito tristes com alguma coisa, mas são coisas diferentes. Verdade. Então, acho que um ponto é esse, é a gente descobrir quando a pessoa começa a questionar a importância da sua vida. Porque tem gente que reclama da vida hoje, mas em seguida fala, mas pelo menos amanhã, sexta-feira, eu vou 5 minutos sair. depois. E já tem um planejamento pro final de semana. Então, quem reclama da sexta e tem planejamento pro sábado, não é uma pessoa que questionou ainda a importância da sua vida. Então, antes desse ponto, provavelmente seja só situações cotidianas. Porém, é o que a gente falou sobre estresse. Se é algo recorrente, é algo pra gente ficar de olho, pra poder já orientando. Ó, você sempre falou que tá com problema com essa pessoa, de repente um relacionamento que é muito ruim, né? Um tóxico e tal. Então, se isso tá gerando estresse um dia, 2, daqui a pouco é uma semana inteira. Então, serve de alerta a gente ficar atento a isso. Isso que você está passando é temporário ou está se tornando comum? Sim. Se é temporário, ok. Então, essa é uma das formas da gente identificar. Questionar a importância da própria vida, algo desse sentido. É verdade. Também, né? E a gente já viu algumas matérias que falam que a pessoa, ao chegar ao suicídio em si, não é que ela esteja ali querendo. Não é o ato em si de tirar a vida, mas ela está tentando resolver o problema dela da De uma pior forma forma. extrema, A gente exatamente. sabe que é o extremo, mas pra ela ali é pra cessar a dor. A pessoa que tá nesse estágio, ela pode até exagerar, mas ela não mente. É por isso que não se pode achar que é apenas uma coisa boba, uma reclamação de alguém que tem depressão. Verdade. Porque é justamente isso. Pra alguém chegar nesse ponto, ela passou por reflexões. Ninguém toma essa decisão assim, não. Então, por isso você tem que levar a sério. E a maioria das vezes, quando a pessoa fala que vai cometer ou vai tentar fazer a tentativa do suicídio, que muitas pessoas levam em conta de que ela tá falando não vai fazer. Ali é onde está o pedido de ajuda, muitas das vezes. Porque, de acordo com a pesquisa, que as pessoas, como o Lai falou, 90% das pessoas que têm uma doença crônica, uma doença mental ou psiquiátrica, elas estão mais associadas à tentativa ou à consumação do suicídio. Sim. Ou seja, são, de certo fato, doenças silenciosas. É uma questão silenciosa. Às vezes, no isolamento, você vê uma pessoa que é sempre alegre, sempre isso, e vê um isolamento constante. Você vê pessoas com um discurso mudado em relação a viver, a sair, a tudo mais. Às vezes, esses são os sinais e o que as pessoas acabam ignorando. Sim. Eu preciso disso, eu preciso daquilo para me sentir melhor, eu preciso de algo que me traga mais adrenalina, aí é onde a gente observa os padrões, se não é uma pessoa que já busca isso desde sempre. O pessoal até fala muito em automutilação, mas a gente utiliza mais a autolesão. Automutilação, o termo a gente, inclusive a psiquiatria utiliza mais a autolesão, que é pessoas que se cortam, pessoas que inclusive fazem isso escondido, mas que muitas das vezes acabam deixando ser vistos, que é uma forma De pedir ajuda. Exatamente. Não é uma forma de chamar atenção para si, de ter aumentar o seu ego, não. É uma forma de pedir ajuda. E na maioria das vezes, essas pessoas já tiveram o pensamento do suicídio. Já tiveram esse pensamento de cometer o suicídio. Até levar ao ato em si, não demora muito. Então, é uma coisa que é silenciosa, uma doença silenciosa, é muito preocupante, tanto para o Conselho de Medicina, para a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Por quê? Porque, às vezes, não tendo... Lógico, ninguém quer que aconteça a consumação de fato, que é esse tratamento que as pessoas podem se tratar e se curar e ter uma vida plena, mas uma das preocupações de saúde é essa questão de a pessoa ter sequelas para a vida, da pessoa ela continuar com esse pensamento e não conseguir se tratar. Por quê? Porque está inserida naquilo da tentativa. Mas há sim uma cura e há sim uma vida plena. E quanto antes de diagnosticar, seja lá qual a demanda psiquiátrica, seja depressão, um transtorno de ansiedade generalizado, esquizofrenia também, dá para se tratar e dá para evitar os pensamentos suicidas e também a consumação do ato.
Interessante a Aaron ter falado disso aí pelo seguinte, ele falou sobre a mudança de comportamento das pessoas, né? Algumas pessoas começam a ficar um pouco mais isoladas. O que é que acontece? Quando eu tava lendo um artigo científico que apontava algo como um dos motivos pra pessoa tirar a própria vida e tal. Só que tem um detalhe, será que é o álcool que faz isso ou o álcool foi a tentativa de mascarar um sofrimento que já era anterior? E aí ele falou sobre hábito, então assim, tem gente que não tinha costume de beber e de repente começa a exagerar. Ou então bebia muito pouco, começa a beber muito mais. Então será que é o álcool que faz isso? Quais seriam as propriedades que o álcool tem para poder motivar alguém a fazer isso? Não tem como o álcool trazer interpretações sobre a vida no nosso corpo. O que tem é ele tentar aliviar. Então com certeza é anterior, exatamente. Então quando a gente pensa também sobre isolamento, é interessante que uma das coisas mais comuns é isolamento, é alteração no sono, que é dormir demais ou ter insônia, ou esse hábito como bebida alcoólica, essas coisas, outro tipo de droga, alimentação. Isso também é uma coisa que mantém você motivado. Olha que interessante. Suas amizades, como você se alimenta, atividade física também, não é isso? E sono. A gente falou nesse de sono, né? Porque o que acontece? Quem está passando por uma situação de depressão, significa estar passando por uma situação em alguma área de sua vida que lhe deixa muito mal, certo? Para você encarar isso, você tem que estar preparado. Como é que a gente se prepara? Com aquilo que a gente falou sobre biopsicossocial. A parte biológica é justamente se alimentar bem, fazer atividade física e dormir bem. Então, quando você acorda com o seu corpo bom, digamos assim, né, muito mais preparado, você vai encarar o desafio melhor do que se você estiver mal. Desculpa. Caiu não, né? Tô com bom reflexo. A gente já pode usar isso aí como, né? Entendi. Olha exato, o psicólogo né? desastrado aí. Foi tudo calculado, na verdade. Eu bati com a mão e peguei com a outra. Exatamente. Joguei um ping-pong aqui com microfone. Pois é. Vai Fernando, eu tive reflexo de não deixar cair. Isso. Certo? 1-1 pra mim. 1-1, foi bom. Aí o que acontece? Se é isso que gera problemas ou prejuízo, a solução também tá aí. Então, amizade, o filho, por exemplo, a mãe pode estar observando isso. O filho tinha amizade e nunca mais saiu com os amigos, já é uma coisa pra se preocupar. E isso também vai ser a solução, aproximar ele de novo. Vou colocar mais pra cá, né, pra não gerar um segundo corte. Um round você perder. É verdade, um round eu perder. Então, parece bobagem, mas essas preocupações pequenas, porque assim como coisas pequenas vão se acumulando e deixando você muito triste, muitas coisas pequenas vão deixar você mais disposto e feliz também. Então, como a gente falou, que às vezes é um detalhe que a gente vai modificando aos poucos. Por isso que psicoterapia às vezes é um pouco longa, porque a gente não mexe numa coisa. Quando a gente vai descobrir porque a pessoa tá mal, tem um monte de coisa, hábitos, amizade, pessoas, trabalho. A busca da criança Ele interior. falou sobre trabalho, a gente ignora às vezes isso, porque a gente associa feliz só estar em casa ou final de semana se divertindo, não, a gente tem que estar feliz o tempo inteiro. Sim. Então, se você não presta atenção como é que você não se conhece, pra estar num trabalho que você tá sofrendo, aí você acha até que o trabalho que é ruim. Isso. E tem gente que tá no mesmo trabalho e tá bem. Então, pode ser às vezes em casa, pode ser no trabalho também. Vocês deram nesse exemplo de alguém fazer a ligação, né? E quando você chegar até algo pra te falar. Eu me conheço tão bem que isso aí geralmente não me afetaria. Eu não tenho esse hábito de ficar preocupado com esse mensagem. Eu ficaria logo não. ansiosa, fico preocupada. Tranquilão. Então, se você se conhece... Só nessa frase aí. Né? Então, eu não sou desse tipo, então, porque eu me conheço. Então, se eu sei o que é que me deixa estressado e o que não me deixa estressado, é mais fácil de eu poder me organizar com o meu tempo, meu espaço e tal. Então, essa... Qualquer pessoa chega e fala, eu quero falar com você. A maioria das pessoas ficam péssimas. Acabou pra mim, acabou. A pessoa que é Sério? ansiosa, ela vai ali cogitar, meu Deus, o que foi que eu fiz? Como foi que eu falei? Ana Cláudia, você me disse o quê? Eu já fiquei ali pensando, Por que a gente, por exemplo, com base nessa sua fala, por que a gente deixa essa ansiedade dominar o nosso comportamento? Se a pessoa está ali no meu momento, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo que é muito legal. Quero falar com você depois. Existe esse jeito, quero falar com você depois. Preciso falar com você depois. A entonação da voz causa isso. E se for alguém, rapidinho, se for alguém que tiver hierarquia sobre mim... já é demissão, eu né? já vou achar. Mas você pai, tá falando mãe. de uma forma, quando você tá no oral. E quando a pessoa escreve, que é eu que tô lendo... E você não entende a... Não, eu vou ler no tom que eu quiser, né? Então, pra mim é preciso falar com você. Você ouve a voz da pessoa no texto, entendi. Olha, entendi. Se for caixa alta, então... Se for caixa alta, entendi. O cara esqueceu e escreveu sem querer em caixa alta. Pra mim,
Então, Ana leva em consideração até o emojizinho ali, A então vírgula. tem que ser cuidadoso pra mandar mensagem de Sim. texto pra você. Uma Muito das bom coisas saber. que me chamou a atenção agora foi que você mencionou a questão de eu que sou uma pessoa ansiosa, eu ficaria logo É, desesperado. Com Mais ou menos certeza. isso. O que é que acontece? Porque isso me chamou a atenção? Porque há pessoas que desenvolveram ansiedade e há pessoas que são ansiosas em determinados momentos. uhum, E aí levam isso, por exemplo, nós vivemos no meio de convivência, por sermos um ser social e sociável, e muitas das vezes vivemos de forma a poupar energia. O nosso cérebro ele é programado para poupar energia, seja de qualquer forma. Se você chega em casa e quer encostar ali a todo momento, ou chega no trabalho, procura uma posição, por quê? Porque você quer poupar energia, você quer conforto. É. E ao mesmo tempo isso é também com aprendizagem. E aprendizagem é um dia com o outro. Através do comportamento, através do nosso neurônio de espelho, como dizem muito aí. Então, assim, eu aprendi conscientemente ou de forma observatória de observar no outro, que o outro fica agitado, ansioso quando alguém fala: quero falar com você, preciso falar com você. E a pessoa, ó, fulano de tal falou comigo. Então você acaba copiando esse comportamento e acaba desenvolvendo isso. uhum. Muitas pessoas pegam esse mesmo comportamento, essas mesmas emoções, esse mesmo sentimento e aplicam em outras questões da vida. Você é uma pessoa ansiosa? Não, você copiou um comportamento ansioso Sim. e aplicou em sua vida. Então, muitas das vezes, o diagnóstico que é dado, por exemplo, numa sala psiquiátrica ou em alguma sala de psicólogos, acabam comprometendo você pro resto da vida. É verdade. Porque não foi feito um diagnóstico Correto. correto, uma observação. Quem é você nesse ambiente? Quem é você nesse local? Quem é você naquela situação? Quem é você com sua família? Quem é você com seus amigos? Porque para algumas coisas você me demonstra que tem ansiedade, para outras não. E a gente vê, inclusive, que tudo do ser humano ele demonstra um padrão de funcionamento. E esse padrão também traz para a gente, por exemplo, sinais e sintomas, é onde a gente pega ali a nossa tabelinha para observar. É isso, é aquilo, não é simplesmente eu chego aqui, eu fiquei ofegante, ansiedade, toma aqui uma fluoxetina, toma aqui um clonazepam. Um Rivotril. Muito bom, Abra, ter falado isso aí pelo seguinte. Cuidado para ninguém pegar como receita médica. Não, que de isso. jeito nenhum. Não, eu só estou Esse foi um citando os- momento aqui de descontração. Contra. Porque a ansiedade, assim como o estresse, ele é muito contextualizado também. Quem é ansioso por alguma coisa. Uhum. Você fica ansioso porque, assim, de forma assim mais simplificada, a ansiedade é uma preocupação excessiva com algo que está inacessível. Seja por Excesso de tempo, futuro. de futuro ou até de espaço. Então Sim, você não consegue sim. resolver o que está acontecendo do outro lado da cidade se você está aqui. Então quando você foca numa coisa que você não consegue resolver, seu corpo sofre sozinho. Porque ele entende que você está diante de um problema, mas na verdade você não está. Então, quando você faz um esforço que você não gera o resultado, que, por exemplo, eu penso, preciso levantar para beber água, por exemplo. E aí eu vou ter que me motivar para fazer isso, levantar, ir lá e pegar. Como eu resolvo o meu estresse, esse período de ansiedade, ele é muito curto porque ele foi resolvido logo. Quando ele não é resolvido, ele dura mais tempo, ele dura até eu resolver. Então, quanto mais tempo eu fico pensando em algo que está inacessível, mais ansioso eu fico. Então, quando a gente fala assim, eu sou muito ansiosa, mas com o quê? Aí, às vezes, são coisas muito pontuais. Eu já tive 2 clientes, por exemplo, de perfis diferentes. Uma tinha uma ansiedade meio generalizada, ela ficava ansiosa com tudo. E tinha outra que era coisas bem específicas. Era falar, às vezes, em público ou conversar com uma pessoa nova. Então, eu tenho que, quando é generalizado, uma coisa mais ampla, dá mais trabalho, porque eu preciso voltar ao início desse comportamento. Então, geralmente tem, por exemplo, uns pais muito disciplinadores. Então, qualquer coisinha que sai fora do lugar... você é muito repreendido, ou às vezes, em casos extremos, é xingado. Então, se cada ato seu durante a sua infância, você é punida, ou, sei lá, hostilizada porque saiu errado, sei lá, tem criança que tira 8,5, o pai já tirava 10, baixou por quê? Então, você mandou bem. Exato. Então, essa obsessão por ser perfeito, ela faz parte já do seu repertório. Então, você vive buscando isso. Só que não tem conceito de perfeição em todas as áreas da sua vida. Sim. Então, você constantemente está ansioso. E aí onde a gente tem outras complicações também. Por quê? O que seria um TAG, ou um transtorno de ansiedade generalizado, é algo crônico.
é aquilo que você se propôs, não querendo, mas se propôs a seguir, por exemplo, no ambiente de trabalho ou fazendo tudo e tudo de vez, sem se dar tempo e sem pensar. Então você entra num estado de ansiedade crônica generalizada em que você não se vê parado para conseguir ter uma qualidade de vida, de uma saúde emocional. O que é que acontece? Parece besteira, parece pequeno, mas todo mundo aqui utiliza o WhatsApp. Sim. Sim. Todo Sim. mundo aqui, às vezes, acessa um vídeo lá no YouTube e tem lá a opção. Velocidade de reprodução. Sim. Ah, eu sempre boto no e-mail 2. Eu sou essa pessoa. Eu sou do 1 e do 1 e do 1. Se tivesse meio, eu estaria no meio. Ah, não, eu 1,5, 2, 1,5, 2, inclusive e eu quando odeio o alguém tá áudio. escutando junto de mim na velocidade máxima, eu tenho vontade de bater. Ah, ela já ia me Pois bater, no caso. Exatamente Nossa. isso. Você está forçando, por exemplo, o seu Exato. cérebro a ficar naquela agitação. Então, quando você encontra alguma coisa que não consegue colocar no 2x, por exemplo... A gente, por exemplo, não dá pra Nervosa. colocar a gente aqui em 2x, não. É a velocidade essa aqui mesmo. Exatamente. Você traz um estado de irritação, de estresse, posteriormente de ansiedade, porque você quer que isso adiante logo. Por quê? Porque você se propôs a se condicionar àquela forma. Uma vez ou outra, eu não vou dizer que vai fazer mal, mas você constantemente, tudo querendo acelerar, você vai viver uma vida acelerada, Sim. porque você está Ansiosa. indicando isso, ansiosa, você está dizendo para o seu cérebro que você precisa viver naquele ritmo. E é aí onde a gente começa a criar determinados transtornos ou determinadas questões psíquicas, emocionais, cognitivas, que a gente às vezes acha que lá na frente aí vai ter que tomar calmante, tomar isso, tomar aquilo. Não, você precisa fazer novamente, como dizem aí hoje, um detox para você poder voltar àquele padrão ali de funcionamento. E uma coisa muito legal que o Abraham acabou de colocar é ter tempo de qualidade, né? Por exemplo, no nosso dia a dia, quanto de tempo de qualidade nós despenhamos para nós mesmos? Nós dedicamos a nós mesmos. Isso é um fator que eu tenho encontrado com muita dificuldade em todas as empresas que eu faço consultoria hoje. A maioria dos colaboradores eu pergunto, qual é o seu tempo de qualidade? Qual é o tempo que você dedica a você mesmo? O que seria isso? Algumas pessoas até não reconhecem o que é. E me permita Fica à falar, vontade. quando se fala de tempo de qualidade, gente, não é só eu pegar o final de semana e ir na praia. Não é só eu pegar e fizer uma Pro bar. viagem. Não, fizer uma viagem para longe. O tempo de qualidade é eu chegar em casa, parar e perceber que eu estou parado. Perfeito. É eu ver que Ficar no caixinha do nada. isso, ali, que ó. nada ali Só tá passando o controle. me afetando, eu não pensar no que eu tenho que fazer amanhã, eu tenho que voltar pro trabalho, não, é eu simplesmente ter um tempo de qualidade para mim. E não se sentir culpado Não por sentir isso, né? culpado. Ah, estou aqui parado um momentinho pra mim. Assim, E não sentir a culpa do, poxa, podia estar Perdi fazendo tempo. outras coisas. Perdi Exatamente. tempo. Nossa. Claro que a gente tem que levar em Não posso consideração dormir mais um pouquinho. a Exato. parte social e cultural, porque nem sempre as pessoas conseguem ter mesmo esse tempo. A gente Sim. fala, mas claro, respeitando a vida de cada um. Sim, Porque tem sim. gente que tem muita coisa pra fazer e às vezes ela não vai conseguir ter esse tempo. Então, às vezes, ela vai ter que repensar momentos bem menores pra poder se Perfeito. virar. Mas, Ou a mas questão do mas trabalho. a atividade é essa mesmo. Né? Eu repensar qual é o tempo de qualidade que eu estou dedicando a mim mesmo. Porque por mais que eu tenha inúmeras responsabilidades e eu tenho, só esta semana eu já rodei mais de 1.000 quilômetros. Nós estamos na quinta-feira ainda. Eu já rodei mais de 1.000 quilômetros. Indo para consultorias, indo para empresas e tal. Mas eu dedico a mim um tempo de Sim. qualidade. E Eu quando a não- gente fala de tempo, tem necessariamente tem um determinado tempo, ou eu posso, digamos assim, eu vou tirar meia hora para lavar meu cabelo. É um tempo de qualidade para mim. Pra ou você- simplesmente eu vou lavar meu cabelo. Isso. Sim, mas é porque quando a gente fala lavar o cabelo, Não, eu digo, é não, eu digo assim, ó, uma coisa assim você gostosa. Meia hora pra mim. Você, Ah, esse Pra tempo de lavar o qualidade ele cabelo. não tem. Mas aí você vai ficar meia hora lá debaixo assim. não, é isso que eu digo. Quando você para pensar um tempo de qualidade para você, é justamente não medir o tempo. Tempo. Não medir. Ah, Não tá. é Você falou em meia hora para lavar meu Eu cabelo. determinei. Não. Você vai fazer daquele Do lavar daquele o cabelo, momento, algo gostoso, isso, prazeroso pra mim. você. durante exatamente. o tempo que Sim. ele precisar durar. Podia Sem ser até 5 cronometrar. minutos, As mas pessoas,
As pessoas andam tão, vamos, não coloco assim, mas vamos colocar só para o entendimento, andam tão ansiosas com o resultado que esquecem do processo. Perfeito. Eu vou agora no final do ano entrar em férias. Ô, glória do mar. Receba. Aí eu vou fazer uma viagem. Eu já penso na viagem. Mas eu não estou vivenciando o processo até essa viagem. Eu não estou vivenciando o processo da viagem, do caminho, de parar, de observar a estrada, de observar as comunidades, ou se for de avião, de observar, de conversar com quem está ali. Então as pessoas não estão tendo esse tempo para si. Simplesmente vão lá, cumprir meu papel, tirei a foto Tira a no fotinha. lugar. Ah, a foto não pode Voltei. faltar, senão você não A rede viajou. social acaba tirando um pouco dessa experiência. Voltei. Não já só foi. a rede social. Toda a nossa vida hoje está pautada em condição de gerar informação para nós de uma forma muito rápida, com um volume muito alto que nós não temos condições de processar. Eu gosto muito de fazer a brincadeira. Para quem tem um aplicativo, vamos falar aqui o nome, esses aplicativos de vídeo curto, né? Sim, Sabe, sim. né? Vamos dizer assim. Lembrei. Eu pergunto sempre, qual foi o primeiro vídeo que você assistiu hoje no seu dia? É um branco total. Você Nem assistiu, lembro. mas você não recorda qual foi. Exato. E são É. muitos também. São muitos, então. Só que a cada momento você quer mais. Porque aquilo foi projetado para te dar saciedade, satisfação Sim. e prazer. Então nós vivemos numa condição onde geramos muito volume de informação. Por exemplo, esse podcast, muitas pessoas vão querer assistir pedaços extras, né? Os cortes. Ou pedacinhos, os cortes e tal. Não vai querer assistir na sua integridade. Porque isso é muito importante para nós, dedicar esse tempo. Mas as pessoas estão querendo apenas os pontos específicos para abordar ou atuar como julgadores em condição limitada. E ainda pegando nesse ponto interessante, eu gosto muito da filosofia antiga, né? Muito, mas tem um cara que é muito legal, que é o Aristóteles, que ele definiu o prazer e o amor como um instante de vida que vale por si só. A isso ele deu o nome de eudaimonia. Então, para mim, por exemplo, este momento é um momento único, é um momento que está me dando satisfação e prazer. Ah, quer dizer então que você não está almejando sua família? Claro que estou, mas agora eu estou no presente, eu estou vivenciando esse momento. Ao sair daqui, sim, eu vou projetar a minha família. Depois que eu estiver com minha família, eu vou projetar o dia de amanhã. Mas assim, enquanto eu estiver neste momento, eu estou presente total aqui. A satisfação. É presença total, sim, Exato. sim, sim. Você se sentir satisfeito é algo que auxilia também nos pensamentos negativos, né? Quando a gente reclama muito de tudo, ou então quando a gente associa tudo que vai dar errado, eu acho que atribui também energias negativas, né? Sim, porque o seu corpo ele acaba reagindo àquele pensamento. Por exemplo, uma brincadeira que eu sempre faço com o pessoal agora você está aqui no automático, mas quando eu falo da sua respiração, você começa a senti-la. Sim, é verdade. Agora você está no controle. Sim. Você trouxe ela para o seu pensamento, você começou a pensar nela, agora você controla. Daqui que ela vai para o sistema límbico, para o automático, vai demorar um pouquinho. Entendeu? Mas é justamente isso que acontece com os pensamentos. Quando você começa a pensar, o seu corpo começa a reagir. E aí é que está o grande problema. Porque você vai acumulando ali aquelas informações. E já aproveitando o gancho, falando de saúde, uma das coisas que se vê muito por aí é a separação de saúde física e saúde mental. A gente pode até separar para poder enfatizar. Mas quando a gente fala de saúde, o interessante é justamente isso, é que as pessoas entendam que é num todo. O corpo está ligado à psique, ao cognitivo, assim como a psique e o cognitivo está ligado ao corpo. Você ali busca, por exemplo, motivação, dopamina, serotonina. Tudo isso vem, por exemplo, a serotonina que é produzida no estômago vem de uma boa alimentação. A dopamina, que é algo que vai trazer prazer momentâneo, por isso que as pessoas têm essa questão da rede de vídeos rápidos, vídeos curtos, porque ali ele vai uma ingestão de dopamina. Sim. O tempo todo. E é aí onde se vê muito dos perigos de pessoas que vão, por exemplo, a um médico, e se o médico ele não passar uma receita ali, aquela consulta não valeu. Não valeu. Às vezes o remédio é água, Sim. mas ele vai entender que porque o médico falou que é pra Exato, tomar, exato. tô bem já, não vou Exato. mais Médico. morrer. Meu problema era E às só vezes, água. e às vezes o Exato. remédio, só cortando, às vezes o remédio ele é mais forte do que o que deveria, Uhum. porque a pessoa super
produziu a informação com essa necessidade da Porque ele receita precisava médica, né? sair com a receita. Isso. E por que esse medicamento ele é tão importante, vamos colocar assim, nessa questão da consulta? Porque esse medicamento vai fazer um efeito de 15 a 30 minutos. É diferente de eu tomar uma posição na minha vida, de mudar minha alimentação, procurar fazer exercício físico, mudar o meu comportamento, o meu ambiente. Para assim que eu mudo o ambiente me modifica também. Perfeito. É uma troca. Então, é muito mais fácil eu tomar a medicação do que eu mudar tudo isso em minha vida. Por isso que as pessoas buscam esse imediatismo. É rápido, né? Olha o 2x, olha as redes que todas O copiaram agora dos videozinho, videozinhos, todas copiaram. Então, assim, o ser humano ele busca por prazer momentâneo, vamos colocar assim, dopaminérgico, e até para cuidar de si, buscam o imediatismo também. E Eu uma até coisa- vim brincando no carro hoje, porque eu lembrei que a gente passou, tinha uma criatura fazendo um crossfit. Muito bonita, por sinal. E aí eu perguntei onde é que comprava uma pílula pra poder ficar. E vindo para esse assunto, é isso aí mesmo. Eu posso, muito bem, claro, vou ter minhas limitações, produzir aquilo ali. Eu posso ter o objetivo de estar com aquele corpo. Mas para mim é muito mais fácil se eu existisse uma pílula. Sim, Ou uma é. cirurgia. Porque eu não vou precisar mudar toda a minha vida, Exato. meu jeito de ser, me reprogramar para obter aquele resultado. Seria muito mais simples se comprasse na farmácia, né? Isso tudo é imediatismo, né? Isso. Nós somos imediatistas. Resultado. A gente quer para agora ou para ontem, o A que gente demora quer ver o tempo resultado. para poder produzir. E seguindo o que a Deildo falou sobre os resultados, eu tenho um colega que ele não assiste o jogo de futebol, ele só assiste o tape. Eita. Ele não tem a paciência de ver o lance feio, de ver uma jogada ridícula, ele só quer ver os melhores momentos. Ele não quer acompanhar o Eita, processo, pé, né? entendi, Só o resultado. entendi. Isso é terrível. Ele faz a seleção do que ele quer ver, ele só quer ver os melhores momentos, ele só assiste tape. Imagina se nossa vida fosse dividida dessa forma, Dividida seria desse impossível. jeito, Até né? porque Clique, né, a parte boa, ela é resultado da parte ruim, digamos Perfeito, assim, né? sem Então dúvida a gente não alguma. pode pular. E se você fica acostumado com a parte boa, inevitavelmente a parte ruim vai acabar aparecendo, você nem consegue lidar com isso. Sim. Então você fica reclamando de tudo o tempo inteiro. Uma maquiagem sobre o processo, Exato. né? Você Eu me come sentindo porque tem frustrada. fome. Exatamente. A parte ruim é que você tem fome, a parte boa é que você vai comer. Então você precisa Do equilíbrio. né? Não gera tanto estresse se você está acostumado a fazer parte do processo, por exemplo, cozinhar e esperar. Mas imagine que você perde esse hábito. Da próxima vez que você sentir fome, você além de sentir fome, você sente estresse, porque você não espera meia hora para poder preparar, entendeu? Então isso é um pouco perigoso. É verdade. Eu queria comentar sobre o que a Aro acabou de falar sobre o exemplo da saúde como um todo. Hoje é mais comum que os profissionais conheçam a importância um do outro, profissionais de saúde, mas eu não sei se isso é todo mundo ainda, mas, por exemplo, hoje um médico, quando ele percebe que o paciente não tem nada de grave, é só ansiedade, ele recomenda psicólogo. Psicólogo, Sim, quando sim. percebe alguma coisa, precisa de atividade física, ele manda para educador físico. Que bom! Isso é importante, porque eu tava com uma cliente tem uns 2 meses, mais ou menos, e ela tem ansiedade, né? A ansiedade dela é muito pontual e tal, mas acaba refletindo ela na alimentação, e ela não consegue perder peso porque ela acabou desenvolvendo uma espécie de compulsão alimentar, né? Sim. Então, e eu falei pra ela, pra quando ela fosse procurar nutricionista, ela contasse sobre isso, porque o nutricionista também possui ferramentas que ajudam na ansiedade. Existem alimentos que também auxiliam um pouco mais. Então, por isso que o nutricionista tem que saber o que eu tô falando pra ela, e eu tenho que saber o que a nutricionista falou pra ela. Então, os profissionais de saúde precisam se comunicar de alguma forma, ainda que seja através do próprio cliente, né, do paciente, mas porque é isso, a gente São não questões consegue... interdisciplinares. Interdisciplinar, a gente não consegue isolar. Se falar assim, o psicólogo ele resolve problema, o psicólogo ele tem uma orientação para saber quais mudanças devem ser feitas para que você melhore a sua vida. E isso às vezes envolve outros profissionais, envolve outras pessoas inclusive, né? Então Mas é um porque trabalho bem também, completo. com relação ao psicólogo, a gente já tem o preconceito de achar que o psicólogo Isso. só cuida de louco. E o louco é aquele que está realmente fora das faculdades mentais. Realidade, né? Não é nem quem tem distúrbio. Exatamente. Aí, né, não, esse aí Não. você vai pro psicólogo. É o louco mesmo. Agora imagine, boa parte das pessoas são consideradas loucas, no caso, no momento que a pessoa está julgando, antes disso ela era como? Provavelmente uma pessoa muito saudável que não cuidou da saúde. Vocês falaram sobre esse ponto e era até algo que ia amarrar alguma das perguntas, porque a questão de ter sido promovido o Setembro Amarelo
é justamente isso. Uhum. As pessoas têm um preconceito. Hoje, digamos assim, que 70% a menos, né? Já Uhum. conseguimos alcançar aí uma margem maior de pessoas que entendem que se cuidar da saúde mental é importante. Mas há 10 anos atrás, falar sobre você ir num psicólogo, um psiquiatra, você era julgado. É maluco, né? Sim. É uma pessoa que não tem, assim, tá desprovido de... Sei lá, algumas pessoas religiosas até atribuem uma falta de fé também, que Sim, existe sim, muito verdade, isso, né? Sim. Então havia um preconceito. E aí a pessoa, pelo fato de estar sido ali sob esse preconceito, ela não ia buscar ajuda. Ela não ia buscar nem ajuda psíquica, nem o psicólogo e assim por diante. Bem, a gente vê ao longo da história os relatos de suicídio, a gente vê agora, principalmente, alguns profissionais, artistas e tudo mais, que eles trazem esse adoecimento, tanto físico quanto mental, e acabam trazendo a público também a posição deles. Por exemplo, agora o cantor que se afastou, Wesley. Wesley. Eu nem tinha visto, tá vendo? Ele se afastou justamente. Isso, de certa forma, traz para as pessoas uma ideia da necessidade de se cuidar. Sim. De se cuidar a ponto de falar, olha, eu tô indo por um caminho que não é legal, e se eu não me cuidar, eu não vou nem chegar onde eu almejo. É verdade. Eu queria comentar, aproveitando que a Andressa acabou de falar sobre o Setembro Amarelo, que é o seguinte, uma aluna levantou uma questão interessante quando a gente estava fazendo a palestra numa escola, que foi o seguinte, se as pessoas cometem suicídio o ano inteiro, por que só se fala Setembro Amarelo? Interessante. Ela apontou isso como uma espécie, ela estava um pouco incomodada com uma espécie de hipocrisia. O que acontece? Existem vários problemas na nossa vida durante o ano inteiro, vários. Sim. A gente não consegue falar sobre isso todos os dias. E falar todos os dias da forma como a gente fala com palestras e tal, conscientização, não faria tanto sentido assim, porque abandonaria outros problemas. Então o que a gente faz? A gente separa o mês, não para combater. Eu sei que a gente usa esse termo, né? Combate é isso. Mas a gente não combate aquilo que já foi realizado. É estranho isso, né? Então para que serve esse mês? Para que a gente colete e passe mais informações possíveis a respeito disso. Para poder saber Conscientizar, né? lidar. Exatamente. Então, tem o efeito da conscientização, a gente deixa de tratar isso como uma coisa boba, que era como era tratado antes. Uhum. A gente consegue pensar em ferramentas para lidar com isso. A gente consegue questionar coisas que estão influenciando nessa depressão. Então a gente já falou aqui redes sociais, já falamos sobre pressa, sobre estresse, sobre trabalho ruim, sobre relações familiares. Traumas também. Traumas, Né? Acho que vocês tratam muito sim. sobre a criança interior. porque Caso às de vezes a abuso pessoa também tem... influencia Exato, muito na depressão. exatamente. Então a gente combate, na verdade, a gente dá munição pra gente, vamos usar essa palavra assim, pra gente durante o resto do ano conseguir fazer esse trabalho. Então, por outro lado, tem uma certa razão que ela tem, que é algumas pessoas acabam tratando o Setembro Amarelo como uma espécie de evento. Eu sei que com essa brasileira a gente tem um hábito de caracterizar. Como datas comemorativas. Exato. Claro que não é essa a intenção, passa por conta da cultura brasileira, não sei se só brasileira, mas outros países também, de meio que enfeitar o ambiente. Então, para a pessoa que sofre, acaba parecendo uma coisa um pouco superficial. Entendi. É só um hábito cultural. O mais importante é troca de informações. Então isso é o mais interessante. Então a gente não combate necessariamente, porque não se combate aquilo que já está. O ideal é promover saúde mental. Sim. É isso. E isso envolve muitas coisas. Então a gente está falando de abuso, a gente falando de, às vezes acontece bullying também. Então bullying vai influenciar naquilo que prejudica a sua vida, como por exemplo, a gente falou sobre sociabilidade, né? Se você sofre bullying, significa que sua motivação para fazer amizade ela diminui. Sim. Então sua chance também de entrar em depressão aumenta. Então, se você fala sobre bullying, você está ajudando na parte do Setembro Amarelo. Se a gente fala sobre burnout, aí está falando também sobre Setembro Amarelo. Quando a gente fala sobre vício em redes sociais, está falando sobre isso. Eu não sei como é que funciona, ou vai funcionar a programação do podcast aqui, se é por mês, enfim, se tem um tema. A gente espera que selecionado. seja pro ano todo, né? Porque eu que acho de vez em quando alguém vai lá olhar, exato. porque Eu é acho que seria importante. interessante que todas as temáticas que estão relacionadas ao Setembro Amarelo, elas fossem meio que abordadas ao longo do ano. Então, por exemplo, o mês do bullying, por exemplo. É só uma ideia que veio na minha cabeça aqui agora, entendeu? Aí burnout Sim. em outro mês, pra chegar no Setembro Amarelo, a gente ter já um apanhado melhor e saber o que foi que mudou no ano. Assim. Então não é Sim, como se tá fosse uma falando espécie de... burnout. Me diga uma coisa, e como a gente consegue se blindar? Não existe essa questão de você se blindar para uma situação, mas Não.
como a gente consegue identificar o ambiente de trabalho, no meu ambiente de trabalho, se eu estou chegando a ter burnout. Entendi. Pronto. Eu vi você respirar, então Não, você se empolgou para responder? Não, eu respondo Acho então. que tá todo mundo empolgado. Tem um aqui. psicólogo. Quando a gente se junta, a gente conversa bastante. Mas é o Vocês seguinte. acham outro envolvente. Né? Que bom, que bom. Rapidinho antes de você falar. Vale. Espero que isso esteja ajudando você aí a curtir, aprender e poder praticar. É É, que é verdade. importante. Pronto, A identificar a ideia é parte de burnout, né? O que acontece? Esse sofrimento sempre tem uma relação, como sempre, com o ambiente e com sua saúde. Então, é bom verificar primeiro como é que você está com sua saúde, para ver se não está influenciando Sim. como você trabalha. Então, se você está mal, você chega ao trabalho mal. Sim. Então, dormiu mal, chegou no trabalho, qualquer trabalho vai ser ruim se Sim, você chega ao trabalho mal. Suas características pessoais, para ver se elas combinam com, como a Daildo falou agorinha, né? Distante, se combinam com o teu trabalho. Porque se uma pessoa muito comunicativa e trabalha num local monótono, você vai ficar ansioso ou estressado. Se você é o contrário, é a mesma coisa. Então, saber se você está num ambiente que tem como ser modificado ou não. Se é o perfil daquela empresa, esse aqui não tem muito o que fazer. Mas se for uma situação que tem como ser alterada, outra coisa. E aí você combina essas duas coisas. Você vê como é a sua relação com o seu trabalho. Se é uma coisa que você tem como mudar ou não. O burnout acontece quando você, de forma recorrente, vive estressado. Então, quando é uma coisa crônica. Se estressar de vez em quando no trabalho, acontece. Não tem como você impedir de acontecer alguma eventualidade. Mas, assim, todos os dias você vai pro trabalho e está estressado. Se você acorda já triste e ir pro trabalho. Isso é bem complicado. Então, tem gente que uma vez ou outra se estressa. Olha, hoje foi estressante o trabalho. E esse Mas estresse gera também agressividade, tipo, eu quero bater, sei lá, quebrar Faltar o coisas. respeito, ultrapassar Isso. alguns limites. Aí já Sim. seria classificado. cada pessoa tem um perfil diferente de reagir a Já isso. sabe. Umas vão sair, vai chorar, vai pro banheiro chorar. Eu tive cliente que ela saía, isso era bem estranho. Ela já tinha os minutos de ir no banheiro pra ela também chorar. É meio que como se ela aguentasse o estresse Tinha um do limite trabalho. dela. Aí quando dava o horário dela, ia lá e Chegou a chorava. minha hora de Isso. chorar. tipo Exato, assim. exatamente. Entendi. Era a forma de escape dela, mas ela tinha que pensar o seguinte. Fala até uma coisa que parece boa também em relação a todo tipo de sofrimento, mas tem a ver também. Ela não tinha um controle muito bom financeiro, ela era muito gastadora, digamos assim, ela gastava bastante. A Nubank só, minha filha, pare. Nessa Eu sei. pegada aí, então o que aconteceu? A gente conversando, ela falava por que ela não saiu do trabalho. Eu acho que ela não tá mais no trabalho, não. Ela saiu. Mas o que aconteceu? Ela falou que tem muitas dívidas. Ou seja, o hábito de gastar muito mantinha ela presa no trabalho porque tinha que pagar as dívidas. Aí depois desse período ela começou a se organizar melhor, pagou as dívidas e aí saiu e arrumou outro que ela não se estressa tanto. Então parece que coisas que A motivação dela era a fatura do cartão de crédito. parece que não tem a ver com Que todo o horrível. sofrimento psicológico, mas quando a gente começa a observar, tem detalhe assim que a É gente não mesmo. consegue compreender. Então ela não gosta do trabalho, você pergunta por que não sai. Aí você acha que a pessoa não tem habilidade de arrumar outro emprego. Não, tá cheio de dívida. Mas por que a gente acha sempre que burnout está ligado a comportamento empresarial? Porque a gente tem essa noção, né? Diz assim, fulano tá com burnout porque o chefe dela é grosso, assedia moralmente, e porque a pressão de trabalho é isso, é aquilo outro. Mas existe toda uma cadeia em volta que também contribui, e até muito mais do que o ambiente, porque se o meu em volta tivesse melhor, quando o meu chefe me assediasse, eu dizia assim, vai plantar batata e cairia fora. No RH, pra dar conta disso. Mas não ia deixar me abalar mentalmente. Isso. É porque, querendo ou não, falando de uma questão, como disse Savai, uma questão ética, política, a gente está ali o tempo todo com as questões de relações. Sim. Antes das minhas decisões, eu penso tudo que pode me acarretar se eu tomar essa decisão. Sim. Então isso já traz um peso, uma afecção. Eu já sou afetado por essas questões psicológicas. Então, quando eu penso assim, ó, ele está me assediando, eu vou lá no RH. Vão falar o que lá no RH? Quem é que tem lá no RH? Fulano de tal não vai com minha cara, vai dizer que eu tô mentindo. E ainda mais eu falando Ainda mais do meu eu. chefe. Falando do meu Quem chefe. sou eu para estar falando do chefe? Então eu já começo a pensar da ação que aconteceu até eu efetivar a minha denúncia, e aí eu não faço nada, absorvo aquilo e guardo. E aí, se eu não me engano, é De Justo que a gente veio falando, ele traz sobre a questão da descarga dessas questões, que é a descarga psíquica,
física, a visceral no caso, e a motora. A psíquica é a pessoa que tem a facilidade de pensar naquilo ali, aconteceu isso, ignora, segue o jogo. Não, eu descarreguei ali na cabeça mesmo, no pensamento. A visceral, eu pensei naquilo, eu não consegui efetivar, não consegui chegar no RH, e aí eu começo a ter o quê? Estoura uma úlcera, eu tenho um ponto de tensão muscular. E a motora, que eu bato na mesa, que eu dou um murro na parede, O a pezinho que não perninha, para. Isso. que eu bato no colega. Foi unha. Então, exatamente essas formas, e aí tem essa tensão no trabalho, tem essas maneiras de descarga. Mas é aí onde a pessoa, ela vem primeiro de um autoconhecimento, por isso que é muito importante você se autoconhecer. Eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra, para quê? Para, com a ajuda dele, me conhecer como pessoa, como personalidade, como filho, como pai, como mãe, como tio, como ambiente, como chefe, como empresário, como tudo isso, a pessoa vai acabar se conhecendo e a partir disso ela pode desenvolver estratégias para lidar com as adversidades do dia a dia. Eu vou chegar, vai acontecer isso. Eu preciso ser uma pessoa irritada, chegar lá e dar um burro na cara deles? Não. Independente da... Só dar um empurrãozinho já melhora, Um né? tombinho, né? Pra se ligar. Só pra ele acordar. Chamar a atenção Pra pra... emitir opinião. Um tombinho pra ficar ligado. E isso, Abra deu só um exemplo de o que pode passar pela cabeça de uma pessoa. Imagine quem tem 2 filhos, por exemplo, na escola particular, que é caro, e aquele salário, aquele trabalho demorou muito pra você chegar naquele cargo, você ganha bem. Então você pensa, se eu sair daqui, eu tô ganhando, sei lá, 6, 7. Se eu sair daqui, eu vou ganhar 2. Eu vou conseguir pagar. Então, às vezes, a gente duas suporta... crianças que eu preciso Preciso de mim. Então é bem complicado porque você acaba suportando uma coisa que tá deixando você sofrendo ali para poder dar conta de uma outra coisa. A gente sempre tá sempre negociando e às vezes essa negociação nem sabe muito boa. Outro contraponto também é, por exemplo, eu vou sair daqui dessa empresa que eu ganho 10 ou 7, prefiro ir para essa daqui que eu vou ganhar 3 ou 2, mas eu vou estar bem, vou estar tendo tempo para mim, mas ao mesmo tempo eu tenho amigos, familiares que vão perguntar, você tá maluco? Pra que você tá saindo da empresa? Você ganha muito bem lá. São afecções também. É um sofrimento ético-político, é um sofrimento de convivência, é um sofrimento que vem porque as pessoas cobram de você algo que nem elas têm coragem de fazer, que é viver bem e ter um tempo para ela. E aí faz as comparações também, né? Exatamente. É um negócio interessante. Você deu um exemplo muito claro. Porque tem que ser só no ambiente de trabalho, né? Não. Vou dar um exemplo. Família com 2 filhos. Esposo trabalha, esposa cuida do lar. Mas as crianças não dormem muito bem à noite. Por qualquer que seja o processo. Acorda no meio da noite 2 ou 3 vezes. Um filho, por exemplo, tem algo em torno de 7 anos. Nesses 7 anos, 6 ele não dormiu direito a noite toda. O pai trabalha, no outro dia, à noite tem que ajudar a cuidar da criança. Alguns pais participam dos afazeres domésticos e no outro dia tem que trabalhar. A mãe não saiu para trabalhar, mas ela ficou cuidando dos afazeres domésticos com as 2 crianças. Imagine a carga de tensão que é. Aí quando chega da escola, roupa para lavar, tudo que tem o aparato, dá banho, isso, aquilo, aquilo outro, a cabeça dessa mãe tá como? Então, são coisas que hoje tá pertencente a todo mundo. Você aí que tá nos ouvindo, né, nos escutando, nos vendo, provavelmente sua mãe, seu pai, algum ente querido seu tá passando por uma situação parecida como essa. Sim. Mas isso vem de muito das necessidades que nós desempenhamos. Por exemplo, dos anseios que nós queremos, né? Por exemplo, se eu tenho 24 horas como você tem durante o dia, como todos nós temos, e eu concateno meu dia para aquelas atividades, e eu não puder controlar todas elas, e acontece também no meio empresarial, algo que sai daquele nível, se eu não tiver condição de absorver, tratar, trabalhar, isso vai gerando recorrência. Sim. Recorrência. Ao chegar num ponto onde eu não vou suportar mais. Só que eu absorvi no meu dia inteiro muitas responsabilidades, muitas atividades, muitos o que fazer, alguns deles não sendo necessariamente cativantes para mim, mas por algum motivo social, por algum motivo de valor eu tive que inserir, e no final da conta eu não tenho nada para oferecer para mim mesmo, porque meu dia está muito sobrecarregado. E é aí que entra que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Perfeito. Eu
eu tenho um tipo de vida que me permite ir de carro trabalhar. Ótimo, você já ganhou o tempo ali do transporte. Sim. Mas e quem não tem um carro? Tem que pegar ônibus, metrô, BRT, que foi o que a gente estava comentando hoje. Você já chega chateado, estressado, já passa por situações complicadas no transporte público. E para voltar para casa são umas 2 horas. Então, as 24 horas do colega pode ser que não sejam as minhas. 4 já foi aí, né? Assim, só E na, ainda na... existe um fator que Exato. a gente também não controla. A criminalidade que está solta na nossa região. Também. Isso é um fator estressante demais, né? Preocupante demais. Por exemplo, a minha filha mais velha tem um passeio da escola agora para a cidade. Eu já pedi para a escola suspender. A escola falou, não, mas é só em bairros periféricos. Eu digo, não, a cidade de Salvador está totalmente dominada pelo crime. Tá. Então eu não quero que minha filha esteja num ônibus de turismo, porque o vagabundo vai achar que aquilo ali é um prato feito para ele. Não quero isso. Então suspendam, por favor, porque é bem interessante. É verdade. Então, a gente às vezes atribui essas fracionamentos de atividade e a gente não pondera, tipo assim, toda vez que a gente bota uma atividade para dentro da caixinha, né? A gente fala assim, não, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai ser legal. Se ela trava em algum sentido, sua mente já começa a criar cenários e esses cenários vão te gerar os sentimentos e as situações que você, dentro do seu comportamento, pode não estar preparado para atingir. Por isso, novamente, a questão do auto se conhecer, do auto se cuidar, do buscar auxílio de alguém que tenha a experiência, que tenha as ferramentas, que tenha o know-how para ajudar, é extremamente importante. Porque eu, por exemplo, eu fui muito autodidata em algumas coisas. Sim, sem dúvida alguma. Mas outras eu tive que buscar ajuda. Alguém que preparou-se para tal, alguém que se desenvolveu para tal, para que eu pudesse ter um gabarito melhorado para meu processo. Aí entra de uma ferramenta muito boa, que é a análise SWOT. Né? Fraquezas, oportunidades, ameaças, que a gente precisa colocar para dentro de nós como pessoa mesmo. Uhum. De nada adianta eu te dizer, por exemplo, eu faço uma grande pergunta também nas minhas andanças, que é, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Geralmente a gente fala, minha mãe, meu tio, meu avô. Sim. Não, a pessoa mais importante da sua vida é você. Se eu não Esse cuido ambiente- de mim, eu não posso Esse cuidar de mais ambiente não ninguém. poderia estar acontecendo aqui se você, por exemplo, não tivesse. Sim. Né? Você, eu, ele. Então cada um de nós é extremamente importante. Só que eu saber que eu sou mais importante na minha vida é um fato. E o que é que eu tenho feito também para gerar felicidade dentro de mim? O que é que eu tenho feito para cuidar de mim? Para gerar prazer em mim, não prazeres externos. Poxa, é legal você pegar. Eu gosto de. O esporte que eu gosto é automobilismo. E a Fórmula 1 para mim é o que me motiva, né? Eu gosto demais. Gostei muito mais, hoje em dia tenho segurado a onda. Mas entre eu assistir uma Fórmula 1 que passa de 15 em 15, só um domingo. Futebol, se você ligar agora, qualquer canal televisivo, tem futebol de cachorro com gato, né? Tem todo tipo de futebol. Mas o automóvel não. E ainda passa em canais específicos. Olha que coisa interessante. Entre eu assistir uma Fórmula 1 que eu gosto demais e minha filha que está do lado tentando brincar comigo, eu já fico analisando, poxa, não, mas eu vou brincar com ela porque eu vou ganhar muito mais. E hoje eu já faço isso. A Fórmula 1 mesmo então tá Você vai acontecendo ganhar naquela. ela, Não, mas eu ganho também. isso. Poxa, é muito gostoso estar ali brincando, se divertindo. Com certeza. Então a gente acaba, às vezes, na nossa balança individual, a gente pesa muitas outras coisas, ao invés de ponderar e pesar aquilo que realmente é significativo para nós. Isso ajuda muito a combater burnout, né? E o burnout, ele não é novo, tá? Ele só está tendo essa nomenclatura agora. Mas desde o início da fase industrial, ele está presente. Todas as fases da evolução industrial, burnout esteve presente Com em certeza. níveis diferentes e com outros nomes. Tem até um filme de Chaplin que ele A gente dá fala A gente sobre veio isso no comentando no caminho. carro sobre ele isso. dá um né? Nós chilique falamos sobre bonito. Pois verdade. Que se aquilo ali não for burnout, eu não sei o que é. Nesse instante deu o exemplo da mãe e tal, que tem os 2 filhos, né? E eu sempre eu uso o exemplo, fico sempre pensando em pequenas mudanças que dá pra ser feito pra poder reduzir pelo menos o nível de estresse. Então, assim, às vezes acontece que a mãe tem 2 filhos, por exemplo, um tem 7, outro tem 12. E aí ela tem que se estressar porque ela tem que fazer tudo. Às vezes o de 12 consegue fazer algumas tarefas que já alivia ela um pouco. Então, entendeu? A gente tem que começar a prestar atenção nesse detalhe. Parece que não tem solução a nossos problemas, mas às vezes pequenas mudanças
ou percepção que a gente não acaba não, né, dando atenção, muda muita coisa. Então, ok, você tem um filho pequenininho, ele vai crescendo e vai olhando pros dois ao mesmo tempo e acha que tem 2 filhos. Sim. Só que e um que já estão os tem dois na 2. mesma idade. Exato, só que tem um que já tem 12, então pelo menos o quarto ele consegue arrumar. Isso não só alivia pra ela a carga, Até o peso. banho no menor ele já consegue dar. Mas Que já é menos, exato. né? isso aí vem uma Isso. coisa bem legal. Nós falamos uma coisa bem interessante. E só para pontuar, quem está dentro do problema muito dificilmente consegue enxergar a solução. Sim, verdade, acontece. Isso mesmo. Sim. É porque eu falei mais cedo o seguinte, às vezes Da a ilha. pessoa ela tá ali observando aquele problema enorme, como se fosse um Ouroboros, que é uma cobra Isso. que come o próprio rabo, então ela fica naquele ciclo. E aí o que acontece? A pessoa está tão inserida ali naquele problema que não consegue enxergar saída nenhuma. Sim. E aí daí é onde vem outras questões como envolvendo O que também o leva, suicídio. inclusive, o suicídio. Exato. É. E aí o que acontece? Quando tem alguém de fora, seja ele alguém que percebeu a necessidade desse cuidado também com essa pessoa, ou a ajuda que ela procurou de um especialista, o que acontece? Ela é puxada dessa ilha para o alto e ela agora começa a enxergar a ilha. Vê que a ilha é tão pequenininha que não é nada. Então, Isso mesmo. enquanto você está inserido naquela situação, você não consegue ver mais nada. E aí é que está o grande problema. Precisa de um choque, de um corte nesse ciclo. Porque, como eu falei, vem as emoções, vem os sentimentos, e aí a gente começa a trazer o pensamento para aquilo, começa a pensar naquilo, o corpo começa a reagir, a gente começa a ter a percepção do corpo reagindo e vai para o ciclo. E a cabeça cada vez mais pensando naquela situação. E é aí onde as pessoas adoecem. Uhum. Então é preciso retirar, enxergar que aquilo ali não é o fim, que existem outras saídas, e é daí que você sai da ilha para ver a ilha. Isso. Você vê Então- que a gente, desculpa até te interromper, mas você vê que de um assunto pequeno surgiram diversas ramificações, né? Sim, com certeza. Porque a questão das emoções linkadas à saúde mental é uma coisa que, inclusive, a gente deve pautar em outros podcasts, né? Perfeito, Sim, perfeito. Porque realmente são muitas perguntas, assim, que a gente separou aí, muitas delas até para Mas a serem maioria já foi feitas. até respondida. É, Mas sim. para mim, uma que ficou bastante evidente foi a questão de como é que eu consigo perceber que o meu colega precisa, que eu posso dizer para ele, eu não tenho esse poder de dizer para ele que ele precisa de ajuda, mas perceber que ele precisa de ajuda e de alguma forma auxiliar, que é a observação. Sim. Porque ele está envolvido no problema e eu tô Sim. de fora. A Então, forma de falar também, Sim. de cortar, por exemplo, Sim. você chegar para uma pessoa, eu não sou especialista, eu não sou um psicólogo, não sou um psiquiatra, mas tranquilo, eu vou falar. Eu tô percebendo que você tá meio assim esses dias, eu percebi que você não foi, não veio, Sim. tá acontecendo alguma coisa, posso ajudar? Você tá falando de uma forma diferente, você não agia Sim. dessa forma, tá Eu acontecendo não- alguma Eu coisa? não tô querendo ser intrometido na vida, eu não tô Sim. querendo julgar, principalmente esqueçam o julgamento. Não existe. Isso. A pessoa, principalmente para quem a pessoa falou de suicídio, a pessoa tentou o suicídio. Não julgue, não queira Sim. saber, por besteira, por É isso não. Ou isso. tá querendo se aparecer. A pior forma de você querer ajudar alguém é você vir com julgamento. Sim. Simplesmente acolha. Ou Às vezes minimizar, né, Isso, também. não queira nem se colocar, vamos falar assim, não queira nem se colocar no lugar da pessoa, só seja simpático. Uhum. Posso ajudar de alguma forma, eu tô aqui com você, eu vou com você no psicólogo, eu vou no Isso. psiquiatra, eu vou com você, estou aqui com você. Você se colocar ao lado da pessoa, Perfeito. não entrando naquele mérito mais de, eu não vou me colocar no seu lugar, mas eu tô aqui com você, tô do seu lado para lhe ajudar. Você vai passar por sua dor, mas eu tô aqui. Se colocando Perfeito. dessa forma, realmente no lugar da pessoa, não tirando ela desse lugar. Sim. Eu tô com você, eu estou aqui, posso ajudar de que forma? Isso é você ajudar a pessoa a retirar ela desse limbo, desse loop, e ela perceber que ela pode contar com alguém. Porque nesse momento a pessoa não vê saída nenhuma, e a saída muitas das vezes é poder olhar para alguém e ver que pode contar com essa pessoa. Perfeito. A saída também pode ser alguém, pode ser você, pode ser eu. Isso. E é isso que eu digo. Hoje a gente vai falar, não fala muito de suicídio, a gente tenta não falar muito de prevenção ao suicídio, mas de promoção à vida. E aí a gente fala o seguinte, eu tenho que falar para a pessoa para se prevenir, ou eu tenho que falar ou ensinar também as pessoas a como ver, ouvir e captar os sinais que as Sim. pessoas que estão enfrentando esse problema Exato. serem captadas, serem ajudadas. Porque, por exemplo, eu não vou chegar para uma pessoa e vou falar, nasci, ou quando está acontecendo alguma coisa ali, eu vou falar, olha,
Se a pessoa tiver um infarto, um infarto ou um AVC, você vai botar um infarto, vai botar a mão aqui e vai pressionar, não. Eu vou ensinar as pessoas, ou eu vou trazer um treinamento para as pessoas para que elas consigam lidar com aquela situação quando aparecer. Sim. Excelente. Então é justamente isso que a gente tenta fazer aqui. Eu falo, olha, você está percebendo isso de alguma pessoa, você está percebendo que ela está assim, seja essa pessoa que vai ajudar, seja essa pessoa que vai perguntar, que vai estar ali para ela, Sim. que vai estar ali para poder auxiliá-la, e aí dessa forma você consegue tirar ela dessa ilha e cortar esse ciclo. Isso. O Setembro Amarelo é mais dedicado às pessoas que vão conviver com alguém que está com depressão do que para a própria pessoa. Porque a Sim. pessoa não gera sofrimento em si mesma. O sofrimento vem de fora, vai acabar, enfim, outras Eu acho questões. Então, que o mais importante também, como tudo que foi dito aqui, é criar um ambiente livre de julgamentos. Um ambiente satisfatoriamente, psicologicamente seguro, né? Sim. No ambiente de trabalho, na família, né? Porque nós somos seres humanos incríveis. Na verdade, nós somos humanos incríveis. Primeiramente na família, né? Que é a micro... O berço, né? O menor centro político possível é a família. Perfeito. Então é dali de onde você vai ter o primeiro impacto das coisas, a primeira aprovação. Minha Perfeito. família me aprova, minha família não me aprova, minha Perfeito. família me apoia, não me apoia. Então o primeiro ponto é a família. Perfeito. Quando não se tem essa família, você vai para onde? Para os amigos, Ciclo de para o ambiente de amizades, trabalho, escola. para a escola. Então é onde você vai permeando até procurar apoio. E você reflete, né? Você acaba permeando nessas áreas e refletindo bastante sobre você. E uma coisa interessante é que se você consegue criar um ambiente psicologicamente seguro, as pessoas se desenvolvem com mais tranquilidade, elas confiam mais, você é mais autêntico até, né? Então, a probabilidade de gerir talentos é muito maior, de reter talentos é muito maior, porque o ambiente em si ele é muito propício para isso. Dentro desse contexto, o ambiente livre de julgamentos, psicologicamente seguro, com as pessoas se identificando, se olhando, né? Compartilhando algo, não é apenas o trabalho. Gente, o trabalho ele é fluido. Ele tem que ser fluido. Sim. Ele não pode ser travante, né? Ele tem que ser fluido. Mas se eu tenho um fator impeditivo, opa, vamos botar a bolinha no chão, vamos sentar e resolver, porque isso vai acabar ocasionando problemas maiores lá na frente. Então, notem como a gente conseguiu aqui, né? Nessas 3 ramificações, vocês 3, né? Tanto o Lionel, quanto o Abraham, como o Adeildo. A gente conseguiu aqui trazer pautas que nos auxiliaram a entender como é que a gente pode melhorar, né? E essa é a ideia desse podcast. A gente sabe que se a gente continuasse falando aqui, a gente ia ter e deixar muito foi tempo. na pontinha ali do iceberg. Exato. Mas somente para fechar esse tema tão interessante que a gente trouxe aqui, queria apenas que vocês, como profissionais da área, deixassem um conselho para todos aqueles que talvez tenham receio de buscar ajuda, achando que é uma fraqueza, mas que entendam que, na verdade, buscar ajuda e cuidar da saúde mental é uma fortaleza. Então, apenas para fechar esse leque, queria que vocês trouxessem assim essa ideia de que a psicologia, a psiquiatria e cuidar da saúde mental é algo positivo. Pronto, Entende beleza, pra posso gente. começar então. Não sejam preconceituosos com a psicologia, ela é importante que nem as outras áreas da saúde. Então, assim como a gente pretende ganhar ou perder peso, alguma coisa assim, a gente procura um nutricionista, a gente sabe que o nutricionista ele estuda a relação dos alimentos com a gente, com o biotipo, exatamente. E a partir daí a gente consegue atingir algumas melhoras. Psicólogo é a mesma coisa. Algumas pessoas acham que o psicólogo ele resolve pela conversa. A conversa em si não é a solução do problema, mas o esclarecimento de tudo aquilo que a gente ouve. Então, assim como o nutricionista ele vai falar que tal alimento vai fazer bem, outro vai fazer mal. Esse ganha mais peso, esse ganha menos, esse tem que ser consumido em tal horário e tal. Ele articula a relação corpo e alimento, o psicólogo faz a mesma coisa. Então não tem porque ter vergonha. A gente não tem vergonha de procurar um nutricionista ou qualquer outro tipo de profissional. O psicólogo faz algo parecido. Então, cada mudança significativa que a gente vai aprendendo ao longo das sessões vai tendo um reflexo na nossa vida que te deixa forte, assim como seria no caso da saúde física, seria a mental. Então, se você quer ficar com isso aqui, melhor, leve em consideração isso. Excelente. Bem, uma das coisas que a gente pode encontrar no dia a dia, para quem se encontra em uma situação onde não vê saída, é encontrar dentro de seu ciclo, que às vezes não é fácil, principalmente para quem se encontra numa situação dessa,
uma pessoa que seja de confiança, de intimidade, e você sabe que vai, de certa forma, lhe ajudar, como eu havia dito há pouco. Por quê? Porque você vai chegar, isso para as pessoas que estão nessa situação, vai chegar para essa pessoa amiga, para essa pessoa próxima e vai falar, olha, eu não estou bem. Só de você começar a falar, eu não estou bem, já faz uma grande diferença. Eu estou aqui porque eu preciso de tua ajuda, eu estou aqui porque eu preciso que você me ajude. Não preciso que você fale nada, só preciso que você me acompanhe, que esteja aqui comigo. Às vezes é basicamente isso que uma pessoa precisa como pontapé inicial. É aquela história, sem julgamento. E às vezes você pode ser essa pessoa também. Você abrir espaço para que você seja essa pessoa a qual a outra vai confiar. Então a gente pode fazer isso muito bem. E a partir daí, desse pontapé inicial, de começar a sair daquela problemática, porque a gente já pode colocar isso como encontrar um caminho principal e não aquele alternativo lá que a gente está conversando sobre. Sim. É quase um Harry Potter. Não fala o nome Não dele. pode falar o nome de você sabe quem. Uhum. É basicamente isso. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas o caminho é esse. Você encontrar esse apoio, ou você mesmo, quando tem pessoas que são um pouquinho fechadas mais ainda, não buscam esse apoio mais de amizade, mas busca ali o do profissional. Vamos lembrar que as pessoas, elas têm uma questão de receio de ser julgada, como você trouxe, de falarem dela, de falar que é uma fraqueza. E aí quando você vai a um profissional de saúde, agora vamos falar mental ou psiquiátrica, que é o psicólogo, ele ali vai te atender numa consulta. As pessoas acham que já vai logo para psicoterapia. Não, o psicólogo também faz consulta. Ele vai para consulta. Então você faz ali a consulta, é extremamente ética, no sentido de sigilo. O psicólogo, ele não está ali para te julgar também, ele está ali para te ouvir, entender a sua situação, te acompanhar e tomar todas as medidas com você ali. Observar os sintomas, sinais. E é nessa parte aí que você já começa o tratamento. Às vezes, tem pessoas que só precisam daquele momento para poder não voltar mais para determinadas situações. Precisam de acompanhamento, precisam de observação melhor, precisam. Mas já é o pontapé inicial para deixar aquilo ali. É possível tratar. E principalmente pessoas que têm uma questão de saúde mental ou emocional abalada, tem uma questão de doença psiquiátrica, é que é o pontapé para o suicídio. E você tratando essas questões, essa doença, você consegue também evitar o suicídio. Então, um conselho que eu dou é: fique atento ao seu redor, às pessoas, se atente mais às pessoas. E as pessoas que estão passando por essa situação, há sim uma saída. E essa saída não é a alternativa, é a principal, que é alguém que você confia. Perfeito. Muito bom. Bom, primeiro dizer que é importante a gente ter um conhecimento sobre nós mesmos para detectar essa mudança de sentimentos, de humor, de comportamento, que é muito importante em qualquer ambiente que nós estivermos, diante de qualquer situação que nós passamos, né? Em segundo lugar se eu não estou na situação de sintomas depressivos, eu preciso criar um ambiente onde fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que é necessário para acolher, apoiar e justificar as pessoas que estejam precisando, independente de qualquer coisa. Nós vivemos uma sociedade muito preconceituosa e a gente precisa libertar muito dentro de nós essa capacidade de julgar o outro por qualquer que seja a condição. Se eu sou mais preparado ou se eu passo por situações diferentes da sua, eu não tenho direito nenhum de te julgar por conta de nada disso, né? Então, acho que é nesse sentido. E em segundo é que não fique apenas nesse podcast, né? Que todas as pessoas busquem mais qualidade de vida. Agora, obviamente, a gente passa aqui em média 80 anos de vida, em média, né? Vamos dizer assim. E é necessário que a gente busque, a partir do nosso entendimento, conviver melhor em sociedade e viver melhor com nós mesmos. Dessa colôniazinha que nós temos aqui, né? De todas essas células que estão ali nascendo, morrendo todos os dias, os neurônios transitando. Então é necessário que a gente consiga também estabelecer essa regrinha básica. E de resto, viver muito bem a nossa vida e aproveitar tudo de bom. É Eu isso acho que é mesmo. importante. E você, Ana, finalizaria como? Não, para mim, esse podcast foi muito enriquecedor, porque eu sou uma pessoa
que eu tenho um preconceito com essa relação de psicólogos, porque eu, até então, não nesse momento, mas antes, um pouquinho mais lá atrás, para mim era tipo assim, por que eu preciso de um psicólogo se eu posso conversar com uma amiga? Como se aquilo ali, eu sentar e conversar, fosse resolver o meu problema. Ou que a amiga fosse me dizer onde eu posso melhorar. Mas a amiga não tem um preparo para isso. A amiga pode me dar o acolhimento. Mas o que eu preciso de profissional e o estudo que vocês fazem para chegar até o que eu preciso, a amiga não tem. A minha amiga é uma ótima psicóloga. Aquele cafezinho ali que a gente senta ali batendo... É uma terapia maravilhosa, mas não tão somente aquilo ali. Então, a presença de vocês só fez reforçar que vocês são necessárias. Bom. É o que tem muitas coisas, só um adendozinho que diz que tem, por exemplo, você falou do cafezinho. O cafezinho, ele pode ser terapêutico, mas não uma terapia. Uma psicoterapia. Verdade, Sim, verdade. sim. Exatamente. Então, Como música, algo do Exato. tipo. É terapêutico, mas não é uma psicoterapia. Tem Que espaço para vai mais um ali comentário. exatamente no ponto da questão. É porque a gente tem a noção de que psicólogo, ele só vai me ouvir. E não é. Hoje eu sei que não é só isso. Foi o que eu falei agorinha. Também vai me ouvir. Exatamente. Porém, não é só isso. É como achar que a pessoa vai perder peso porque ouviu o que o Sim. nutricionista falou. O nutricionista ele te orienta. Sim, Deu pra entender o sim. link que eu fiz? E essa é a minha preocupação. Exatamente. Você acha que o psicólogo bate em papo, É. mas não. O acolhimento Mas a e gente o tem que conversar é a mudar ferramenta. as figuras do filme, né? Porque aí no Exato. psicólogo do filme a gente só tá lá deitadinha naquela cama muito bonita, gostosa. É o divã, E né? o cara ali de perninha cruzada, de óculos e anotazinho. anotando. Então a gente tem a ideia de que é só aquilo. Porque o contexto em que isso ficou comum era uma época que conversa sobre isso não acontecia. Então, naquela época, só ser ouvido já tinha um efeito muito bom. Imagina que você não podia falar sobre nada. Inclusive, que tá falando de psicanálise, né? Falar sobre sexualidade naquela época era um tabu terrível. Então, só poder falar já gera. Exatamente. Por isso que na época, né, era muito comum ter Não, isso. mas a gente tem já uma terapia evoluiu que os homens fazem isso recorrente, né, com as mulheres. A mulher tá lá falando e vocês estão... Aí pergunte a última palavra que vocês não sabem, mas pra gente tá tão bem que você só fez ouvir. Sério? É, tchau. E pra nós Bom, também, ele que, me que ouviu. ouvimos, né? Que E fingiram descartamos, que... né? Quando não dormem no meio da conversa. Não, aí é o extremo, aí é o Aí extremo. agora é uma questão pessoal, porque querendo ou não, a profissão que eu escolhi me faz ouvir tudo É. Sim. e armazenar. Então, Já eu era. acabo ouvindo, já era. Já Tem jeito, era. tem jeito. Já era. Pois é, pessoal, mas chegamos ao fim do nosso podcast, mas aqui a gente... foram 2 horas muito maravilhosas. Nossa, verdade. A gente nem Nossa, viu o tempo 2 passar, não é? Verdade. Mas são temas que são plausíveis, né? A gente tem que trabalhar isso mesmo, porque como a Ana bem trouxe, às vezes a gente tem uma ideia de certo assunto que não é bem assim. É importante a gente trazer essa pauta em dias, porque é importante que todos entendam que cuidar da saúde mental é igualzinho como você vai fazer um check-up anual. Sim. Então é importante a gente ter Essa e trazer. consulta, inclusive. Exatamente. E é por isso que a gente quer que todos vocês participem assistindo, se inscrevam no nosso canal no YouTube, também no @universoita, no Instagram. Já posso citar aqui o nome do aplicativo, vizinho. E que vocês possam pensar como o Lionel falou, que o Setembro Amarelo não é o mês em si, né? Não é a prevenção ao suicídio, a doenças mentais, mas é uma forma da gente cuidar de cada um de nós, tá bom? Então, a gente queria agradecer a vocês por a participação, Ana, Foi um prazer também. conhecer vocês. Você não, que eu já te conheci. Mas foi um prazer, gente, que vocês possam vir em outros também, para que a gente possa linkar essas informações e trazer mais temas que talvez muitas pessoas ficam com vergonha de perguntar ou não sabem mesmo, né? Fica à vontade. Muito obrigada. Então, Agradeço também. vamos almoçar que eu já tô aqui ansiosa. Olá, bem-vindos ao ItaCast, o podcast da Ita Comércio e Serviços. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de... tem como cortar? Tem, né? Sim, pode Eu de vou novo. indo e... Pode de novo. Continua. Aí eu vou mandar o vídeo pra você. Certo. Pedido. Aqui no caso já é a parte dos micos, né? Aí já é. Beleza. De gravação. De gravação. Isso Eu só queria, já tava testando já. Tá bom, agora ficou Pronto. lindo isso aí. Segue então, do mesmo jeito? Comece. Pronto.